quem não me conhece, meu nome é Nicole Rejaira. Eu sou pesquisadora, curadora de cinema e cineasta. É, o meu campo de pesquisa é história do cinema, né? E como eu já havia falado aqui, também já fiz esse estudo sobre Alfred Hitchcock. Deixa eu adicionar o Marcelo aqui. Hoje o tema da nossa live é o terror no cinema. Nosso convidado é o Marcelo Miranda. Cadê Marcelo? Marcelo, tá me ouvindo? Eu já tô. E você me ouve? Tô te ouvindo muito bem. Olá, tudo bem, Nicole? Tudo já, Marcelo? Tô fazendo uma breve Tudo. apresentação minha aqui pra gente Claro, eu tava poder. vendo. Então, o Marcelo, ele não lembra, mas ele foi meu professor de crítica no cinema há uns vários e vários anos atrás. E para Nossa. mim é muito especial tê-lo aqui como convidado, porque parece que assim, o trabalho deu certo, né, Marcelo? Como é que é aquela nova aquele novo meme aí, né? O começo deu tudo certo, né? O início de um sonho deu tudo certo, é mais ou Isso. menos isso. E tá dando, tá dando. Vamos que vamos. É, isso aí, isso aí. E é um tema que eu tenho muito carinho também, assim como pelo do Alfred Hitchcock, que é o cinema de terror, que é um cinema que eu particularmente sou apaixonada, sempre fui fã, desde muito cedo, muito nova. Passei minha adolescência inteira jogando as minhas frustrações ali, as minhas tensões de adolescente no filme de terror, e principalmente o cinema B. Então, Marcelo, por favor, se apresente. Bom, eu sou o Marcelo Miranda e quero agradecer a delicadeza da Nicole de me convidar, me apresentar desse jeito. Eu tô me ajeitando aqui porque eu tô num lugar um pouco ingrato, mas vai dar tudo certo. E, bom, eu sou formado em jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora, no longínquo ano de 2003. E desde então exerço, né, trabalho de jornalista cultural, crítico de cinema, pesquisador, curador. Eu não sou professor, mas eu dou aulas ocasionalmente. Às vezes em algum curso, alguma coisa, mas eu não tenho o professor como uma das minhas atividades constantes. E atualmente, para entrar no tema aí, faço um podcast dedicado ao terror no Brasil. Aí eu entrevisto diretores, roteiristas, atores, atrizes, pesquisadores que trabalham ou estudam o cinema de terror feito no Brasil. Então é um podcast bem dedicado a pensar e entender como se pensa terror no Brasil. E não inclui só cinema brasileiro, mas principalmente cinema brasileiro. Sim. Galera, eu vou deixar, quando o vídeo sair no IGTV, eu vou deixar o endereço, né, do Saco de Ossos, que é o podcast que o Marcelo faz, para vocês seguirem lá o perfil dele também e acompanharem o trabalho dele. Marcelo, vamos lá, que o negócio hoje tem que ser bem corrido, infelizmente, que é muita coisa. Claro. Eu vou só deixar aqui algo, porque assim, eu preferi pegar alguns tópicos que são menos falados, né? Inclusive, a gente Sim. vai finalizar com o cinema de terror brasileiro. Tô até aqui com o livrinho que eu te falei, que é da, Ah, pois é. da mostra, né, que você fez sobre o terror Isso. contemporâneo, cinema brasileiro contemporâneo, Medo e Delírio. Já está E atrasado isso aí, né? Porque eu fiz em 2014 ou 15, 2014, o que tem acho de que foi no filme final de depois, 2014. Foi no final de 2014 que você fez, porque eu acompanhei essa mostra. o que tem depois aí não é É brindar para muita duas mostras coisa. mais. Pois é, então assim, nós vamos falar de assuntos um pouco menos tocados, porque todo mundo, assim, a gente tem esse acesso maior a certos subgêneros do cinema de terror, né? E principalmente essa parte mais comercial. Mas um amigo meu, ele pediu, assim, pelo amor de Deus, pra gente falar do Exorcista, que é o filme favorito dele. Então vamos tentar. Então vamos começar. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente é também nervosa, porque, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como que se deu esse início do terror na arte do cinema, né? No cinema, como que aconteceu isso tudo. Olha, então, Nicole, eu vou tentar até ser bem breve, né? O pessoal vai desculpar um pouco, porque isso é um curso, né? Sim. Mas o terror, ele remonta aí à literatura ainda, né? Então, o terror no cinema não pode ser desvinculado da literatura de terror, inclusive porque alguns dos primeiros filmes narrativos de terror vão se basear na literatura, especialmente Edgar Allan Poe.
Então a literatura de terror começa essa história e a gente pode definir o primeiro romance dito efetivamente de terror, acho que data de 1700 e alguma coisa, é século XVIII, que é o Castelo de Otranto, do Horace Walpole, que é considerado o primeiro romance gótico da literatura. Esse livro foi traduzido numa belíssima edição nova no Brasil pelo Oscar Nestares, que já participou do Saco de Ossos. Tá fácil, tá barato, recomendo. Belo, belo livro. E aí, quando o cinema chega em 1895, ele não vai buscar no terror um elemento de inspiração, porque essa ideia do gênero, ela é uma convenção que vai aparecer lá para os anos 30, né? Com a solidificação de Hollywood. Uhum. Então, essa ideia de drama, terror, né, comédia, romance, essa ideia do gênero, ela não existia no começo do cinema. Não existia o cinema de terror. Os filmes existiam e retroativamente a gente identifica eles como terror. O Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu, né? Olha, cinema de terror. Mas essa é uma noção que vem muito depois. Uhum. Agora, para concluir essa introdução, eu diria que existem dois primeiros filmes de terror na história do cinema. O primeiro é o primeiro filme exibido publicamente, que é a chegada do trem à estação do Lumière, dos irmãos Lumière, se a gente pensar o terror como uma reação física do espectador. Porque é famosa a história de que, né, as imagens em movimento geraram uma reação das pessoas correrem do trem, né, que vinha em direção à tela, né? Então, se a gente pensar o terror como uma reação do espectador, o primeiro filme de terror da história é a chegada do trem na estação. Se a gente pensar no terror como uma construção de expressão, né, como inserir elementos que remontem a uma série de sentimentos, de reações, de coisas horríficas, seria um filme do Georges Méliès, de 1 ou 2 anos depois, que a gente encontra até no YouTube, é um filme de 3 minutos, chamado Haunted Castle, né, o Castelo Assombrado. Recomendo que o pessoal veja, é um filme de um bruxo invocando uns demônios no caldeirão, é uma coisa muito rudimentar, deliciosa, né, cheio de truques, mas seria mais ou menos isso. O Méliès, ele tinha muito isso, desculpa te interromper, ele realmente tinha essa coisa, e os filmes dele me trazem uma inquietação, mas eu até entendo, porque eram experimentações assim, né, de uma técnica ali que estava se iniciando, que é a técnica cinematográfica. Você falou essa questão dos gêneros e sobre essa solidificação de Hollywood. Realmente, até ali na década de 30, começou essa coisa do... vamos dizer ali, cada estúdio tinha um segmento ali, né? Um gênero que ele fazia mais filmes sobre aquilo, né? Isso. Mas antes eu vou... você quer finalizar alguma coisa sobre essa introdução? Né? Não, eu ia finalizar isso. E lembrar que o Méliès era mágico. Isso, então, ele era ilusionista. Quando o cinema chega, para ele é só mais um recurso de mágica. Então o cinema tinha essa importância para ele também. Sim. Vou dar uma puladinha aqui, porque igual eu falei, que a gente não vai dar um segmento tão... A gente não vai conseguir abordar tudo, né? Então eu vou dar umas puladinhas aqui para assuntos que eu acredito que são até super interessantes, né? O nosso ver meio louco, né, Marcelo? Enquanto isso, eu tô tomando o meu suquinho com a minha caneca do Zé do Caixão. Ai, que lindo! Tem aquela história que se der tempo eu vou lado. Contar, aquela história da sessão que a gente fez, que foi um pouco, né? Foi até meio triste, assim, mas enfim. Você enterrou o Zé do Caixão, né? Vamos falar a verdade. Gente, só abrindo parêntese aqui, a gente fez a última sessão do mundo com o José Marins em vida, Mujica. né? José Mujica Marins em vida. No outro dia, ele morreu, infelizmente. E é engraçado que tem essa história que ele tinha sonhado com o Zé do Caixão, com o personagem, para a criação dele. Ele tinha visto a data de nascimento dele, tinha a data de morte, mas ele não lembrava. E a gente até se questionou, o que será que ele viu? E no outro dia o cara vai e morre. Sabemos agora. Então vamos lá. O expressionismo alemão, Marcelo, ele trouxe aí uma linguagem, né, diferente ali, como o uso das imagens, né, os cenários, o figurino. E junto com ele veio aí um dos filmes assim mais lembrados dos primórdios do cinema de horror,
que é o Gabinete do Dr. Caligari. Então, eu até separei ele aqui, como eu havia lhe falado. Então, como que você vê assim o expressionismo e o terror dentro do expressionismo? Como que você acha que foi a colaboração, né? A gente sabe que foi importante, mas assim, num contexto mais direcionado. É curioso isso, porque como o terror em geral no cinema, o expressionismo nasce em outras artes, né? Vai nascer na pintura e vai chegar ao cinema, né, como por uma outra via. E de fato, você mostrou aí, né? O Gabinete do Dr. Caligari é tido como o primeiro longa-metragem, né, de expressão que a gente hoje vincula ao gênero do terror, do horror. Tanto é que esse ano ele completou 100 anos, né? Ele é de 1920. Ele é 19, 20. Isso. Eu acho que o lançamento público dele, Foi original, 20. data de 20. Tanto Isso. que esse ano pipocou de material sobre ele. E ele é muito vinculado ao expressionismo por esse uso das formas. E também, mais do que isso, de uma certa conexão com a tragédia, né? Com a coisa ruim. Eu acho que o que vai caracterizar o expressionismo, que a gente vai poder relacionar com o terror, é exatamente essa atmosfera de morbidez, sabe? Que vai desembocar no nazismo, essa noção de que a monstruosidade está impregnada socialmente, como a gente vai ver no M, do Fritz Lang, e também nos filmes que vão antecipar o que depois, em 1933, vai ser a ascensão do Hitler. Então, o expressionismo ele também é um terror retroativo. Eu não acredito que os expressionistas, os diretores vinculados a isso, faziam os filmes com esse pensamento prévio, porque simplesmente não existia dessa forma. E os filmes têm essa característica, né, muito grosseiramente falando aqui, de explorar muito bem a feiura das formas, e com isso eles faziam imagens lindas, né? Então você tem uma contradição muito legal. E essas figuras monstruosas, tanto física quanto moralmente. Então você vai ter desde lendas como Golem, que é uma lenda judaica, que vira um grande filme expressionista, até o próprio M, o Gabinete do Dr. Caligari, que adianta um pouco essa ideia da loucura coletiva. Ele é quase uma adaptação do Alienista, do Machado de Assis. E vários outros filmes, né, que a gente vai pegar, o Gabinete das Figuras de Cera, toda essa escola alemã de cinema daquele período. É importante frisar isso. Nem todo filme alemão daquela época é expressionista. Sim. Mas é alemão, né? Porque é um movimento que se solidifica nesse cenário pós-Primeira Guerra, pré-Segunda Guerra. E os filmes, eles são muito intensos, né? Eles tiram fôlego com aquelas imagens e aquela coisa muito atmosférica. E nem todo filme expressionista é filme de terror. Por exemplo, Metrópolis, né? Que é uma ficção científica. Então há muita mistura também, né? Então é sempre legal delimitar assim, né? Filme expressionista. O terror dentro do expressionismo alemão, cinema expressionista. Né? Que é uma vertente do cinema alemão daquele período, não era a única. Sim. Então, foi a gente um tem dos isso movimentos. Porque, na verdade, foi o movimento que mais acabou se destacando ali, Sim. né, Marcelo? Exatamente. E assim, realmente, eu acho que ali começou esse uso do feio para assustar também, né? Assim como tem esse filme que você havia comentado do Méliès, igual eu te falei, os filmes do Méliès, no geral, eles me incomodam bastante. Mas eu gosto de fazer o quê? Sim. Então, nessa fase do expressionismo que a gente diz aí, que é na década de 20, mais ou menos, a gente tem ali o comecinho da década de 30 também, a gente vai dar um pulo aí pro terror hollywoodiano, que vai se iniciar. Não é iniciar, porque é difícil a gente colocar uma data, né? Ou um filme específico, mas a gente tenta, porque essa coisa de primeiro isso, primeiro aquilo no cinema, ou qualquer arte é muito complicado, né? De fazer essas coisas de data e tudo mais. Mas a Universal, na década de 30, ela explorou muito essa questão da monstruosidade, né? Em 1923, aí, ela lançou o Corcunda de Notre Dame, em 25 ela lançou aqui o
Fantasma da Ópera. Eles ainda não tinham essa visão da questão da monstruosidade, mas acabaram que fizeram esses dois filmes. E em 31, se eu não me engano, veio o Drácula, né? Isso. Aí você poderia falar um pouquinho pra gente sobre essa era aí importantíssima da Universal, né? Esses personagens importantíssimos também que ela criou, que seguem até hoje, baseado em livros, né? Isso. Então, de novo, né, é interessante que esse começo da história das coisas, ele se repete muito, né? Até o cinema encontrar a sua singularidade como criação, as coisas se conectam muito. Então, novamente, a Universal vai encontrar na literatura ou na mitologia de outras artes um combustível. Então, ela vai adaptar grandes romances, né? Drácula, Frankenstein, O Homem Invisível, e ela vai buscar criaturas que já estão no imaginário, como o lobisomem e como o... Agora me deu um branquinho aqui. Teve a múmia. A múmia, é isso que eu queria falar. A múmia e o lobisomem, muito obrigado. Então, que não são figuras que você tem o livro, né? Eu li o livro A Múmia, como o Drácula, por exemplo. Sim. Mas elas estão no imaginário horrífico, né? Então eles vão trabalhar esse imaginário criando suas próprias leituras desses personagens. Então o Drácula da Universal, que é interpretado pelo Bela Lugosi, ele é o primeiro grande Drácula do cinema. A primeira adaptação é de 1922, que é o Nosferatu, do Murnau. É um filme não oficial, porque ele adaptou ele é um filme pirata, né? Ele adaptou sem deter todos os direitos do livro. Sim. Por isso que os nomes são todos trocados. Ele não pôde usar o nome Drácula, né? Porque adaptou, mas sem pagar os royalties ali. Então, assim, a primeira adaptação dita oficial do romance é o filme o primeiro grande filme, que é o filme com o Bela Lugosi. E dali aquilo vai funcionar, né? O filme é um sucesso, e eles vão fazer uma produção muito rápida dos outros filmes, né? Você repara que os anos, às vezes tem 2 filmes por ano, e é 31, 32, 33, é muito rápido, porque eram filmes relativamente baratos, que eles conseguiam desembolar com facilidade, pegaram esse know-how muito rápido, e os filmes geraram uma espécie de Star System dos monstros. A ponto de, tempos depois, eles começaram a gerar continuações. Então você vai ter a noiva Bizarras. do Frankenstein. O filho o filho do Frankenstein, a filha do Drácula, o encontro do fulano com ciclano. Não, esses aí vão ser na Hammer, ou na década seguinte. Isso, eles vão começar a fazer, eles vão começar a fazer crossovers, mas aí é na Inglaterra. Na Universal dos Estados Unidos, eles vão fazer algumas continuações até bem dignas, assim. O Homem Invisível ganha várias sequências. O próprio Frankenstein gerou a noiva de Frankenstein, que para muitos é melhor que o original. Os dois são do James Whale. Sim. Então, você vai ter grandes filmes assim que realmente marcaram uma década. E feitos em intervalo muito pequeno de tempo. É importante frisar que esses filmes faziam muito sucesso também, porque o público, em alguma medida, buscou esses monstros. E eles vão decair quando a guerra começar a se aproximar. Os monstros dessa ficção, né, os góticos, esses monstros de capa, de rosto de lobo, eles vão perder importância diante do nazismo, por exemplo. Então os filmes da Universal vão começar a sofrer cortes, a sofrer desinteresse, né? Então o próprio estúdio vai começar a largar esses filmes de mão. E tem uma questão econômica, que não daria para desenvolver muito agora, de que eles vão sacar que aquilo ali não está lucrando mais e eles não querem mais fazer aquilo, eles vão seguir outros rumos. Então os filmes vão ficar como uma grande... Como essa referência mesmo da década, né? Talvez, Marcelo, por essa questão deles terem realmente ali um encontro com o terror real, que é a guerra, né? Não sei, é uma leitura que eu estou fazendo aqui, mas eu nunca cheguei a ler sobre isso, né? Nem pensar sobre isso, é uma coisa que eu pensei aqui agora. E outra questão, é engraçado porque os filmes, eles eram filmes assim, com um orçamento relativamente baixo, mas a gente tem, por exemplo, o uso de técnicas no Homem Invisível, que eu lembro que a primeira vez que eu assisti, há 1000 anos atrás, foi assim, eu fiquei
realmente boquiaberta porque ali as pessoas, no momento, a gente está acostumado a tudo quanto é tipo de inovação. Mas ali o Homem Invisível é 31 ou 33? Agora eu não vou me lembrar. Não, não é 31. Então ele é 33. Eu tô vendo a Beatriz Saldanha, minha amiga e parceira de trabalho aí, ela vai soprar pra gente. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Se eu não me engano, é 33, gente. O Homem Invisível, inclusive, é um dos filmes que eu mais gosto dessa era da Universal aí. E ele tem aquela clássica cena que ele tirando a faixa, né? E ali as pessoas ficaram. Deve ter ficado realmente ali. Meu Deus do céu, o cara realmente é invisível, sabe? Então. E é um efeito muito inovador para a época e até hoje muito inventivo. Assim, particularmente, eu acho muito impressionante como a interação do personagem no cenário é absolutamente inventiva, com recursos até de câmera mesmo, né? De jogos de perspectiva. Enfim, é bem impressionante. 33. É 33. Muito obrigado, Bia. E eu acho também a sacada daquela coisa que a gente não sabe nem por foto como que ele é. Então, só no final ali que a gente vai ver que é o Claude Rains, bonitinho, né? Quem que é. E o terror, esses filmes, igual você falou, na década de 40, ele viria a ter esses crossovers feitos na Inglaterra. E tardiamente também, vamos dizer, na década de 60, na década de 70, a Inglaterra começou a produzir muito filme de baixo orçamento de terror. Né? E tem dois que eu gosto muito, que eu não vou falar deles agora, só para poder dar essa introdução mesmo lá na frente. A gente ainda vai chegar na década de 70, gente. Eu quero dar mais. Porque eu tô correndo um pouquinho, Marcelo. Uma passadinha, né? Eu quero dar um pouco mais de atenção pro cinema brasileiro, entendeu? Sim. Porque eu acho que o que a gente tem que ter mais foco, porque a gente é brasileiro, poxa. A gente vai chegar, então, década de 40, década de 50, o terror realmente de baixo orçamento. A guerra acabou, a gente vai ter ali vários diretores novos, muito novos, produtores investindo em filmes muito baratos de terror. Eu peguei aqui 3 nomes, que na verdade eles começaram, se eu não me engano, na década de 50/60, que é o Corman, né? Roger Corman, que a gente já havia falado antes da live. O William Castle, que foi um produtor assim, espetacular, que fez pequenos filmes e fez grandes filmes de terror. E George Romero, né, na década de 60, aí, que ele faz o majestoso A Noite dos Mortos-Vivos. E tem 2 aqui também que eu gostaria muito de falar, que já são mais tardios, que é o Dario Argento, na Itália, e o Roger Gordon Lewis, que ele fez muito filme trash, de gore, assim, no final da década de 60 e final da década de 70. Então a gente poderia falar um pouquinho sobre esse cinema B, esse cinema ali mais baratinho? Só fazendo um ajuste histórico aí, até a Bia também soprou que tinha crossover nos filmes da Universal. Porque a Hammer, na Inglaterra, vai, de algum jeito, refazer os filmes da Universal, não os filmes, mas utilizar daqueles personagens para fazer os seus próprios filmes, né? Uma produtora britânica. Então a gente vai voltar a ter filmes do Drácula, filmes do Lobisomem, filmes do Frankenstein, assim por diante. Homem Invisível, todo mundo vai voltar via Hammer, num cinema muito mais, hoje a gente poderia dizer, muito mais exploitation, ainda que não fossem tal como a gente vai ver nos anos 60 e 70, mas tinha mais nudez, eram coloridos, tinha muito mais violência, eram filmes menos inocentes do que, né, historicamente falando, do que eram os filmes da Universal. Então a gente vai ter aí a primeira grande leva de remakes da história do terror vão vir da Hammer. E lá sim eles vão solidificar muito fortemente os encontros de personagens, a ponto de fazerem filmes, inclusive, debochando desses personagens. Drácula no tempo da minissaia e essas coisas. Que são filmes deliciosos, assim, dentro daquelas propostas, mas que eles vão entender que a produtora, o estúdio Hammer, pode trabalhar também com outro tipo de estímulo. Não só o estímulo do horror, mas também esse estímulo do swing London, da época histórica, da comédia, da música, né, do rock. Então, só localizar. Isso é na Inglaterra. Agora, quando a gente vai para os Estados Unidos, aí nos anos 30, anos 40, a gente encontra o cinema B, né? O cinema B mesmo, ou seja, aqueles filmes baratos que eram feitos para acompanhar outros filmes.
né? O pessoal fazia sessões duplas, né? A sessão de um filme A, que seria a grande atração da noite, e o filme B, que era o filme seguinte, em geral menor, eles tinham mais ou menos 1 hora de duração, muito mais baratos, feitos em escala industrial, e que acabaram gerando hoje, historicamente olhando, um carinho muito grande e provocou também o surgimento de muitos talentos, né? Entre eles o próprio Corman. E são filmes assim, filmes de monstros, filmes de criaturas estranhas, em geral filmes de assalto, bang bang, né? Os filmes B, eles tinham todos os gêneros que você possa imaginar. E quando você se deparar com um filme, você, o ouvinte aí, né? Quando se deparar com um filme dessa época, nos 30, 40, muito curtinho, claramente barato, com os atores um pouco mais pouco conhecidos e tal, em geral, há uma grande chance deles terem sido filmes B, né? Sido exibidos depois. E nesse meio tempo aí, você citou vários grandes nomes de um cinema que se aprimorou no baixo orçamento, né? E aí eu faço essa diferença importante que cinema de baixo orçamento não é necessariamente filme B, né? Porque o filme B tem essa questão até muito científica, né? É um filme que era exibido depois de um filme A. E era de baixo orçamento. Mas o filme de baixo orçamento não necessariamente era um filme B. E aí a gente vai ter o Roger Corman, a gente vai ter... Você citou o Herschel Gordon Lewis, que ele não é tão conhecido no Brasil, né? Não. Mas é o precursor do splatter, né? Que é o cinema das vísceras e das tripas. E ele tem acho que é banho de sangue, eu sempre confundo banho de sangue, balde de sangue, enfim, alguma coisa, nos anos 60, e que vai ser considerado o primeiro filme splatter, né, que vai mostrar para você o interior do corpo humano através de cenas de gore e tal. Gruesome, uma coisa Não, assim. Não, acho que é alguma coisa blood mesmo. Daqui a pouco alguém vai aparecer alguém, por favor, faça uma pesquisa aí. Mas eu acho que é banho de sangue. Balde de sangue é um do Roger Corman, que ele constrói uns modelos e começa a matar pessoas para construir um modelo, né? E aí Então, esses cineastas, eles vão fazer muitos filmes em pouco tempo, com pouco dinheiro. E o Corman vai ser o grande mestre dessa fase, até hoje tá vivo aí. É um grande mestre, uma grande referência. E vai inaugurar também, acho que a gente pode passar por isso, o ciclo do Poe, do Edgar Allan Poe, em que ele adapta A Queda da Casa de Usher. Em 1960, né? Tem um retorno muito positivo. Ele falou, vou fazer mais, né, com Vincent Price, que é o seu ator favorito. E aí ele resolve... E aí, deixa eu ver, vamos ver. Não é A Queda da Casa de Usher, mas tem um filme que eu gosto muito, que é o Castelo Assombrado. Aí, Castelo Assombrado. Se me demorou pra conseguir um desse aqui, tá doido. Mas rapidinho, a Carolina Pereira... Carolina, eu acho que esse filme de 71 aí é do Mário Bava, viu? A Bay of Blood. Bay of Blood. Ele é bem posterior ao que a gente tá falando. Esses títulos se confundem mesmo, tá? É uma confusão. Mas eu acho que um dos primeiros do Herschel foi o Gruesome Truesome, uma coisa assim, um nome bem... Um dos, né? Não ele o também tem o 1001 Maníacos, eu acho, alguma coisa assim. Não, ele tem vários. Ele tem o Wizard of Gore, tem vários aí. Os filmes deles são... Eu tava reassistindo alguns filmes hoje, eu reparei que eu envelheci para os filmes de terror, porque meu estômago já não aguenta mais outra coisa, não. Olha só. Pois é. E aí tem esse ciclo do Edgar Allan Poe, que o Corman vai produzir e dirigir várias adaptações, incluindo isso. Eu acho que a Bia soprou Banquete de Sangue. Eu acho que é esse mesmo, Bia. E entre essas adaptações do Poe, inclusive tem uma que não é adaptação do Poe, é uma adaptação do Lovecraft, mas é creditada como do Poe, que é... Não é Die Monster Die, agora me deu um branco. Mas é uma adaptação da Cor que é o do Espaço. E então, assim... Esse ciclo vai ser muito, muito importante nesse período dos anos 60. Vai revelar atores como o Jack Nicholson, né, que vai aparecer na Pequena Loja dos Horrores, um filme do Roger Corman de uma planta carnívora. E ele faz uma ponta, ele é devorado, inclusive. E, enfim, vai explodir, vai começar a aparecer um monte de filme. E um monte de atores que passaram ali pela escola Roger Corman. E também vai ser um cara que vai revelar muitos diretores, né? Diretores hoje muito conhecidos, como Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich,
Scorsese, todos começaram em alguma coisa trabalhando com Roger Corman. Então esse cinema aí barato dos anos 60 tem uma importância muito grande. Só fazer um adendo, o Corman, ele assinou um contrato com a American International Picture para fazer justamente essas adaptações dos contos do Edgar Allan Poe. O filme, ele é engraçado porque ele pegou vários atores que eram muito famosos, né, que já estavam ali. Eu não digo final de carreira, porque eu acho os filmes dele ótimos, assim. Para mim não é final de carreira fazer o filme do Corman. Mas eram atores que já estavam um pouco esquecidos, igual o próprio Vincent Price, o Peter Lorre, ele fez o Tales of Terror, que é não sei qual que é o nome aqui, que é um filme com 3 contos do Edgar Allan Poe. Eu esqueci realmente o nome dele, que acho que é... Fez o Corvo, né? E que fez é uma o Corvo. comédia. Mas assim, né? A gente olhando hoje, realmente, eu lembro que é aquele que tem uns efeitos bem toscos, que um vai jogando uma coisa no outro, tem uns efeitos horríveis. Os filmes dele tinham esses efeitos. Eu não me lembro exatamente disso. Mas é um que reúne toda a nata do terror daquela época. Isso. Tipo, tinha o Peter Cushing, tinha o... Esqueci o nome. O próprio Vincent Price, né? Não, esqueci o nome do outro que morreu tem pouco tempo. Fez o Drácula, a outra versão do Drácula. O Christopher Lee. Christopher Lee. Ele fez muitos filmes com Corman também. E, bom, aí tem o William Castle também. Muralhas do Pavor. Que é o filme que a gente estava falando. É o que você está tentando lembrar? Isso, que eu esqueço os nomes dos filmes, desculpa. Mas aí a gente também tem o William Castle, que ele inovava até na questão de exibir os filmes, né? Nas exibições ele tentava fazer ali algumas pegadinhas com o público. Aí, eu lembro que o primeiro filme do William Castle que eu assisti, acho que ele era produtor, não me recordo se ele foi diretor também, foi A Casa da Colina, né? Que, na verdade, tem um outro nome, House of Haunted Hill. Com Vincent que adapta Price a Shirley também. Jackson, né? Isso. É esse, não? Com Vincent Price. Não me lembro se é com esse. Se é esse, ele é de 59. Ele é 59. É um filme que também ele é um filme de terror, mas que ele não como um terror, né? Depois ele mostra ali que não é tipo um Scooby-Doo, que os monstros somos nós mesmos. Aquela coisa toda. E deixa eu ver aqui, a gente também na década de 60 tem essa inovação da questão do poder mostrar, né? Pelo menos nos Estados Unidos, a gente já estava com o Código Reis ali caindo por água abaixo, né? Já não tinha tanto problema se você filmar uma nudez, você filmar um sangue a mais, tanto que a nova Hollywood traz muito isso, né? Com esses diretores aí que vieram aí da escola do Corman, trabalharam com ele, que é o Coppola, que é o Scorsese. E, bom, temos o George Romero, que em 69 filmou A Noite dos Mortos-Vivos, que eu também tô aqui com ele em DVD. Aqui você tem que mostrar. Claro, olha só. Isso, a Casa dos Maus Essa edição é um que tem uma... Casa dos Maus Espíritos. Essa versão é o colorido, né? Não, tem ele preto colorido. E branco também, eu descobri. No bônus tem ele em preto e branco. Tem. Eu não entendo essas colorizações, mas enfim, deve ser velho. Eu acho que é um desrespeito, porque o diretor de fotografia teve todo um trabalho para depois a pessoa tentar imaginar que cor que seria aquilo, como que seria aquilo. Eu tenho aqui um DVD do Morcego Diabólico com Bela Lugosi, que é o The Devil Bats, que é um filme super B, assim, e também tem a versão colorizada e a versão preto e branco. Gente, por favor, nunca façam, não coloram os filmes, isso é falta de respeito. Mas houve uma época que era bem comum fazer isso, colorizar os filmes. Depois para ser mais agradável para televisão, acredito, né? Pode ser. Mas, então, a gente entra no George Romero aí, Marcelo, que é um diretor também que inovou nessa questão do sangue, da morte, de envolver talvez essa discussão social junto com a discussão do filme, né? Que a gente vê isso muito claro no Madrugada dos Mortos, Dawn of the Dead, da década de 70. Não, aí é o Dawn of the Dead, Madrugada dos Mortos é o remake, é o Despertar dos Mortos. Isso, é o Despertar dos Mortos. Da década de 70, que ele faz ali claramente uma crítica, né, ao capitalismo, mas a gente tem o primeiro, que é A Noite dos Mortos-Vivos. Eu até recuaria um pouquinho só para fazer uma pontuação importante, que você falou sobre a década do mostrar,
E, bom, em 60 a gente tem o Psicose, que é um filme que escancara esse mostrar, né? Inclusive na imagem, porque a gente tem o Norman Bates olhando o buraco de fechadura, não, desculpa, fechadura, o buraco na Da parede, parede. e aí a gente tem o plano subjetivo dele, né? Olhando a Marion Crane tirando a roupa, entrando no chuveiro, que é o que vai desencadear o assassinato dela depois. Esse plano subjetivo, para mim, é o plano que muda tudo. É o Uhum. momento em que o cinema americano assume o lugar do psicopata, do personagem monstruoso, para dizer que agora a coisa vai ficar feia, assim, que você vai se incomodar, que a empatia já não é mais uma necessidade. Né, que agora a questão é o incômodo, é o desconforto. Então, pontuado isso, na Noite dos Mortos-Vivos, enfim, o Romero, ele vai detectar, né? Eu acho que ele tem uma intuição de que, né, do que está acontecendo no país. O filme dele é um filme muito barato, que ele faz, ele tem essa sacada de chamar o Dwayne Jones para fazer o personagem, que vai se tornar o primeiro protagonista negro no cinema americano, em que a questão dele ser negro não é uma pauta do filme, porém passa a ser por ele ser negro. Então você tem esse rodopio muito intenso, muito interessante. Há muitas conversas de se ele chamou o Dwayne Jones por ser negro ou não. Ele dizia que não, mas há relatos de que sim, porque ele queria mostrar que o cinema poderia sim colocar um ator negro sem ele ser um escravo, ou sem ele ser um subalterno. Ele poderia ser o mocinho do filme, o herói do filme, né? Ele é um personagem fortíssimo que vai ter um fim trágico e que vai reverberar, inclusive hoje, na violência policial americana contra os negros. Então, o filme do Romero, ele é muito contemporâneo, hoje. Né? E é um filme que compreendeu muito bem o estado calamitoso que a América é fundada. Eu acho que, em alguma medida, ele é um pouco o que o Mojica faz no Brasil, mais ou menos na mesma época, de identificar que o país estava no buraco e como é que você transforma isso em desconforto na imagem, né? E não Uhum. só fazer disso didatismo, sociologia ou tautologia. Enfim, como é que você faz com que esse desconforto efetivamente apareça na relação que o espectador tem com o filme? Eu acho que ele faz isso no Noite dos Mortos-Vivos, Mojica faz isso no Brasil, e ele vai continuar fazendo isso a cada década com os filmes de zumbi. Apesar de Sim. que ele faz vários outros filmes nesse meio tempo, Uhum. mas os de zumbi são muito interessantes se a gente pega os filmes do Romero por década de zumbi, né? Que cada um parece refletir o seu período histórico, né? Sim. E chegando ao ápice ali no Terra dos Mortos, em que ele vai fazer uma coisa que na época parecia exagerada, 2005, e hoje ela é absolutamente comum, que é os ricos, as autoridades num prédio gigantesco, enquanto os pobres e os mortos-vivos se viram lá embaixo e eles olham lá de cima dizendo, a gente não tem nada a ver com isso e óbvio que isso vai ter uma virada. E não é bem assim. Eu acho que é muito, né, o Brasil da pandemia. Pois é, não, eu gosto muito porque, igual você falou, ele pega essa temática de que a gente, né, quem assiste, assim, pega primeiro visão ali, é uma coisa bem, zumbi, tudo bem, mas quando você vai olhando a fundo, tem toda uma crítica, né, social que ele tá jogando ali. E realmente, essa questão da década eu nem havia me situado. Cada década ele faz um filme de zumbi, né, com essa temática de zumbi, mas com alguma crítica contemporânea para a época, né? Ô Marcelo, acho que não vai dar tempo de falar do Dario Argento, porque a gente já está com 40 minutos de live, por incrível que pareça. Mas eu só quero frisar um pouco essa questão do que a Inglaterra, assim como, se eu não me engano, a Alemanha também, a própria América Latina teve seu momento do cinema de terror. Como eu ia falar, tem dois filmes que eu gosto muito, que é o Scream and Scream Again, que é um filme britânico, e o Abominável Dr. Phibes, também, com Vincent Price. Os dois são com Vincent Price, que são filmes que... Esses filmes que a gente está citando, tá? Eu vou colocar tudo numa listinha, tentar listar tudo quando eu estiver editando o vídeo e vou colocar para vocês terem acesso e assisti-los, né? Mas também, a década de 60, além de ser importante para o cinema mundial, a gente tem aqui no Brasil o nascimento
do terror brasileiro, né? Que não era uma cópia de fora, era um terror genuinamente brasileiro. Com quem? Com os em 64, né? O Mojica, esse que vos Eu roga uma matei, praga. eu matei sem querer. Você, Nicole, enterrou o Mojica. Ele, ele, em 1964, né? Ele dirige, atua, faz tudo. A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que é tido como o primeiro filme brasileiro genuinamente de terror. Haviam elementos. Marcelo, só um minuto, desculpa. É só antes de você entrar Nada. nesse assunto, é porque o Raimundo perguntou, que eu havia esquecido, qual a Opa, diferença entre terror e suspense? nossa, que difícil falar isso em um minuto. Vamos lá. Olha, Correndo, correndo. há controvérsias, tá? Quem perguntou? Mauri. Raimundo.clio. Raimundo. Há controvérsias, viu, Raimundo? Mas, muito rapidinho, a gente pode dizer que o suspense está contido no terror. Ou seja, ele é uma preparação, né, de alguma coisa que pode ou não vir a acontecer. Então, não significa que um filme de suspense vá ter terror, mas, em geral, um filme de terror contém suspense, né? Se a gente fizesse aí um jogo de conjunto. Então, por exemplo, Hitchcock, ele diferenciava o suspense do que ele chamava de surpresa, né? Porque o suspense seria você mostrar para o público que uma bomba foi colocada num determinado local e há um risco dela explodir a qualquer momento, e ela pode ou não explodir, e o drama vai trabalhar isso, ou a surpresa é quando ela explode sem prévio aviso. Grosso modo, é mais ou menos isso. O terror, o horror, que também tem lá suas diferenças, mas fica para depois, ele é ele que explicita mais os elementos, que ele entrega mais os elementos com os quais, em geral, ele se identifica. Morte, feiura, né, grotesco, monstruosidade. A monstruosidade até no sentido de personalidade, por exemplo, Norman Bates, que não é um monstro, mas é o monstro do filme. E o suspense, não. Ele é uma atmosfera, uma preparação, uma carta de intenções que, às vezes, não pula. É muito, muito importante frisar que uma coisa não exclui a outra. Então, um filme nunca é uma coisa só. Inclusive, ele nunca é só terror, né? Ele também pode ser drama, romance, né? Um drama com terror, um terror com comédia. Então, esse gênero é uma coisa, como ela é uma convenção inventada, é muito fluido e orgânico. Então, é sempre legal ter esse cuidado. Nunca dá para dizer, o filme X é tal, é bom ter cuidado. Perguntou de monstruosidade também. Não precisa ter, é muita coisa, né? Precisa ter. Mas monstruosidade é um elemento que identifica muito rapidamente uma narrativa de terror. E monstruosidade significa, não é o monstro físico, né? Mas monstruosidade significa alguma coisa que bagunce o senso do real. Então, desde uma entidade que você não vê, seria uma monstruosidade, até o Godzilla, né? Então, você vai ter mais ou menos isso. Mas o Mojica, falando em terror e Voltando. monstruosidade, o Mojica inventa o Zé do Caixão em 64, né? E faz A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Depois a continuação, poucos anos depois, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. E ele funda um gênero, e ele funda, como você muito bem falou, brasileiramente, né? Ele não copia nada e ele não adapta nada. Na verdade, é um personagem criado por ele, para o cinema, no cinema, que ele vai desenvolver inicialmente no cinema. E depois vai expandir, né? Vai virar série de TV, quadrinho, marchinha de carnaval, cachaça, programa de TV. Enfim, mas é curioso pensar que o Mojica, o Zé do Caixão, ele existe nos filmes, e nos filmes ele existe de várias formas. Ele tem o personagem Zé do Caixão, que é o coveiro, que quer ter o filho perfeito, a continuidade do sangue, e para isso ele vai cometer todo tipo de atrocidade. Você vai ter o Zé do Caixão, entidade sobrenatural, que vai aparecer no Exorcismo Negro, vai aparecer um pouco como influência do Despertar da Besta, essa figura imaginária que tem algum poder encantatório, maligno em cima das pessoas. E você vai ter o Zé do Caixão alegórico, carnavalesco, que é o que vai para televisão apresentar o cine trash, que vai fazer rogar praga e essas coisas todas. Então é muito interessante, existem vários Zés do Caixão. O Mojica, ele
conseguiu, ao longo de toda a vida, fazer com que esse personagem se transfigurasse em um monte de personagens. Existe todo um Zé do Caixão verso, assim, sabe? Com vários Zés do Caixão. Isso é uma coisa que eu acho muito fascinante, assim. Não existe um Zé do Caixão, né? Então, a gente aqui, eu agora estou falando do Zé do Caixão coveiro, né? Coveiro, em busca lá da continuidade maldita do sangue, e que fez, basicamente esteve em 3 filmes como protagonista e em um filme como host, né? Ele aparece na Meia-Noite Levarei Sua Alma, Essa Noite Carnal do Teu Cadáver. Anos depois ele conclui a trilogia com a Encarnação do Demônio. Sim. E O Estranho Mundo de Zé do Caixão, ele já é essa entidade que aparece para apresentar 3 histórias de terror. Seria a primeira vez em que o Zé do Caixão surge não mais como um personagem, como uma narrativa, e sim como essa criatura. E aí, de novo, mais um Zé do Caixão. Ele é o espécie de guardião da cripta, né? Se a gente pegar o Contos da Cripta lá dos anos 50, ele é o guardião da cripta que vai apresentar para nós a sua filosofia e a representação dessa filosofia em 3 contos de terror. A Carol perguntou aqui, pode-se dizer que o Mojica incorporou seu personagem? Olha, eu acho ousado isso, mas eu acho que não. O Mojica era o Mojica. Quem conheceu sabe, o Mojica era o inverso do Zé do Caixão. Ele era uma figura... ele era quase um lorde, só que um lorde popular brasileiro. Uma educação, um jeito carinhoso, uma maneira muito querida de lidar com as pessoas. Amava os fãs, amava fazer as sessões, os filmes. Ele se travestia Zé do Caixão quando era solicitado a isso, né? E se transfigurava no personagem. E aí a gente fala do personagem animador, né? Do Rogador de Praga. Mas ele era totalmente contrário. Inclusive era uma figura dita católica, né? Com fé em Deus, coisa que o Zé do Caixão não é. Então também o Zé do Caixão é um personagem que é um contraponto do homem Mojica. E isso é muito interessante também. Só que eu acho que ele impregnou a si próprio desse personagem tal a intensidade do personagem. E aí eu friso de novo. É um personagem que virou vários. Então, quando a gente fala Zé do Caixão, de qual a gente está falando, né? É tanto Zé do Caixão que às vezes a gente está falando só do Mojica. O homem Mojica, mas a gente também está falando, o Zé do Caixão foi um diretor incrível e tal. Não, o diretor Mojica. Então, é muito interessante. Eu, na minha modesta opinião, não encontro um paralelo disso em nenhum lugar do mundo. Uma figura que, como Mojica, assim, pode ter figuras, digamos assim, que tem a sua história, trajetória vinculado a outras coisas, personagem e tal. Mas com essa forma de ser, de estar na arte e de influenciar tanta coisa da cultura pop, né, de ser marca de cachaça, sabe? Eu não, no mundo, eu não conheço paralelo, não há paralelos. E além de tudo isso, ser um diretor absolutamente brilhante. Assim. É curioso, né? Porque a gente conhece, igual você falou, a gente conhece a figura do Zé do Caixão, mas muita gente não conhece nem sequer os filmes, né? Tinha, até acho que nos anos 90, ali, talvez nos 80, 90, que os críticos americanos começaram a estudar a obra do Zé do Caixão, né? Coffin Joe, e ele começou a aparecer mais. Então eu lembro que assim, quando eu era criança, eu ligava a TV e todo programa ele tava. Sabe? Então se criava essa coisa do Zé do Caixão, mas realmente sem se conhecer. Então eu acho que realmente ele conseguiu essa proeza, né? De transformar um personagem assim, fazer uma história incrível e talvez nem levando ninguém a assisti-lo, né? Só pelo personagem, é um personagem muito forte, né? É curioso isso que você está falando, né, Nicole? Porque o Zé do Caixão, ele é onipresente, né? Desde 64, ele está em tudo. E o Carlos Primati, que pesquisa muito Mojica, inclusive eu tô com o box caixãozinho aqui, ó. Que a gente quase roubou um DVD seu. E aqui tem até um texto do Primati, num livretinho aqui, que é muito legal. E foi o Primati que coordenou essa caixa junto com o Paulo Duarte. Então, o pessoal tem a venda, não é muito caro no Mercado Livre. Tem 9 filmes do Mojica e uma quantidade inenarrável de extras. Documentário, comentário, entrevista, é uma coisa absurda. De novo, não há caixas assim no mundo fácil, não.
É, Então, o que eu ia falar era que o Mojica, então, o Primate fala muito isso. Ele nunca saiu da mídia. Nunca. Mesmo no momento mais decadente da carreira dele, né, como artista, ele continuava na mídia, seja procurando o bebê diabo no Jornal Notícias Populares, fazendo programa de cine trash na TV, fazendo animação de festa. Ele nunca desapareceu. Só que ele tem esses momentos em que ele fez os filmes, depois fez outros filmes, aí não conseguiu mais filmar, teve que fazer outras coisas, fazer filme pornô, porque não tinha possibilidade de fazer outra coisa. Em 2008 ele fecha a trilogia, depois ele começa a ser redescoberto. Ele nunca saiu da mídia, e acho que não vai sair tão cedo. Então eu acho que... Nem sei por que eu entrei... Ah, sim. Então eu não acho que ele conseguiu fazer isso. Eu acho que ele não tinha opção. A cada vez que ele encontrava um novo desafio e que ele corria o risco de desaparecer, ele revivia. Ele sempre falava isso, e isso está registrado em vários documentários. Quem não aparece, desaparece. E ele levava isso muito a sério. Quem não aparece, desaparece. E ele falava, alguma coisa tem que ser feita, eu preciso rogar uma praga na televisão, porque senão ele vai sumir, né? Então a gente tem, a nossa geração, né, a minha, a sua, uma certa geração 80, 90, conheceu o Zé do Caixão, cine trash. E depois foi descobrir os filmes e tal. Não é todo mundo, mas a tendência é essa. Uma geração que cresceu nos anos 70, talvez já tenha tido uma noção de que ele é um diretor de filme de terror e tal. E agora, a geração que está procurando e estudando no ano 2020, já começa a chegar no Mojica mediado. A revista Cinética, por exemplo, a revista eletrônica, está com uma pauta agora, que até colaborei com o texto, chamada Mojica Invenção, que é uma tentativa de recolocar o cinema do Mojica na pauta do século XXI. Então recomendo aí, revistacinética.com.br. Já vão ser mais de 10 textos, já foram publicados 6. Vamos divulgar aí no Instagram também. Então tem texto segunda, quarta e sexta, tem de vários autores e vários críticos e críticas também, para tentar olhar para esse cinema agora, em 2020. O que ele nos diz? Então eu acho que é isso, né? O Mojica vai sendo redescoberto a cada década. O Marcelo, assim, já está acabando aqui o tempinho, porque a live do Instagram é só 1 hora. Eu vou finalizar aqui. Talvez, eu acho que a gente deveria fazer uma parte 2, assim, de coração, sabe? Se você só marcar. estiver disposto, gente, pelo amor de Deus. Não faz. Essa época de pandemia aí, uma coisa que está sendo muito legal é a gente ouvir as outras pessoas conversando. A onda das lives é um excesso, mas ela tem um lado muito positivo, que você pode ir lá e ouvir quem você quer. É ótimo. Então, assim, igual eu falei, é tão extenso, igual, por exemplo, só o terror brasileiro a gente só ficou no Mojica. Mas tem tanta coisa, tem um Kleber Mendonça Filho que começou aí fazendo tantos curtas interessantes que tem no catálogo, né, da amostra que você fez, que foi exibido, tem disponível, gente, no YouTube. Eu vou tentar listar vários desses filmes, eu vou pedir a ajuda do Marcelo também para indicar alguns filmes, né? Pra gente poder estar fazendo isso, quem sabe a gente vai fazer uma parte 2, porque não tem como. É muito pouco o pessoal tempo, o pessoal já tá reivindicando de abrir um outro vídeo quando essa acabar, mais uns minutinhos aí. Não sei, se vocês estiverem... Gente, tudo bem pra mim se vocês estiverem dispostos, assim. Se o Marcelo também tiver disponibilidade... Não, acho que mais uns 20 minutinhos dá. Aí é só então, avisar assim, pro pessoal entrar de novo. Eu vou fechar então, mas ainda não vou fechar não, calma. Tá. Quero só deixar essa pergunta do João, antes da gente fechar. Sim. E voltar novamente para esse assunto do cinema brasileiro, que é o seguinte. A gente comentou sobre ali na década de 30, a Universal, né, que fazia ali vários filmes de terror. Ele questionou: a Warner hoje é a maior produtora de terror do mundo, com Annabelle, Invocação do Mal, A Freira e It? Olha, depende do que eu esqueci o nome de quem perguntou. Do João. Depende, João, do que você chama de maior. Eu tenho muito problema com esses termos, porque maior em quê, né? Maior em qualidade, em orçamento, em repercussão, não sei. A questão a Warner descobriu um nicho, né, de franquias de terror. Então, toda a franquia Invocação do Mal, que já gerou vários filhotes,
a franquia Sobrenatural, o próprio It, que né, acabou sendo a maior bilheteria do gênero naquele ano, o It, um especialmente. Então eu não diria que é a maior, mas é certamente a que está mais ganhando dinheiro. Agora, eu te diria que produtoras menores têm feito filmes melhores. A Blumhouse é uma produtora que, por exemplo, graças a ela a gente teve o Corra, filme do Jordan Peele, e O Homem Invisível esse ano, que é uma preciosidade também. O pessoal viu, gostou muito. É uma produtora menor, uma produtora de mais baixo orçamento, que gera filmes muito, muito bons, a mim, mais expressivos do que esses blockbusters. E também uma produtora chama A24, que tem feito alguns filmes que vão em outra seara do terror, uma seara mais atmosférica. Por exemplo, fizeram A Bruxa, O Farol, Midsommar, né, que é um filme que também repercutiu, que são filmes que têm uma atmosfera mais presente do que o explícito, né? Então, essas produtoras me interessam mais como desafio. Eu acho que elas trazem coisas mais interessantes. E, saindo dos Estados Unidos, o cinema asiático, especialmente, ele tem trazido coisas absurdas, né? Parasita não é exatamente um filme de terror, mas o Bong Joon-ho fez filmes de terror essenciais, como Memórias de um Assassino, O Hospedeiro, né? E tem um outro filme que eu até vi recentemente, era uma lacuna, que é O Lamento, The Wailing, que é de um outro diretor da Coreia do Sul, que é um filme de exorcismo absolutamente arrebatador. Então, eu acho interessante buscar outros nichos, porque esse terror mais industrial, ele sofre, para mim, do mesmo problema que os filmes, por exemplo, da Marvel. Eles são todos muito parecidos. E a gente acaba ficando pasteurizado vendo o mesmo tipo de coisa. Pronto, voltamos. Voltamos. E o pessoal agora vai entrando aos pouquinhos, né? Então, Eu já vou até separando aqui, porque tem os filmes os mais contemporâneos pra gente falar também, né, Marcelo? Cinema brasileiro. sim. Que acho que agora cabe a gente pegar essa parte, né, do cinema brasileiro. Agora a gente tem tempo, dá pra falar tranquilamente. Aproveitando o tempo que a gente tem. Vamos mais uns minutos aí. Deixa eu ver aqui. Eu vi até que você comentou você fez uma postagem sobre o Exorcismo Negro Sim, do do José Mojica. Mujica. É porque um dos episódios recentes do Saco de Ossos, que o pessoal que está entrando agora, é o Sim. podcast que eu faço dedicado ao cinema de terror no Brasil. Eu entrevistei justamente o Carlos Primati, que eu citei agora há pouco, porque Uhum. ele tem uma pesquisa muito legal sobre a trilha sonora do Exorcismo Negro. E aí eu conversei com ele sobre que diabo ele foi pesquisar na trilha do Exorcismo Negro. E aí ele conta a pesquisa, é realmente muito interessante como a gente detecta o Mojica como um inventor de trilhas. Ele não era um compositor, não são trilhas originais, mas ele Uhum. criava uma maneira de apresentar essas trilhas dentro do filme. E aí o Primati estudou essa maneira no Exorcismo Negro. Então, quem tiver curiosidade, no Saco de Ossos, o podcast está disponível em todas as plataformas aí, Spotify, iTunes, Deezer, qualquer coisa que tenha podcast e ela vai aparecer. E tem a página também no Instagram, né? Tem Para quem Saco de quiser, Ossos né? Podcast e no Twitter. E no Facebook Uhum. também, Saco de Ossos Podcast. Aí quem Tá. quiser seguir, acompanhar, eu costumo fazer um sorteio de DVDs lá, viu? Então, Ai, inclusive, gente, é o ó, sorteio eu de DVD, bora. vou dar em primeira mão, exclusivo aqui para você, que eu vou sortear isso aqui em breve, ó. É uma coleção da Hammer. Com esses. Tá ao contrário, né? Aparece ao contrário aí. Mas dá pra ver ali os. Então, é uma coleção volume 4 com Uhum. seis filmes da Hammer. Eu vou fazer sorteio lá em breve. Então, quem seguir, pode ganhar. Deixa eu só. Vamos abrir aqui de novo. Sim. O Marcelo Miranda é crítico, dá aulas, né? Você falou que você não é professor, foi meu É, professor. Então, é. assim, o motivo, até pelo qual te convidei, Marcelo, é porque a pessoa que eu conheço, que, assim, mais tem conhecimento sobre o cinema de terror, né, que tá no meu círculo, é você. Então, toda vez que eu encontro com o Marcelo, ele tá com a camisa de um filme diferente. Então, assim, é uma pessoa que Hoje realmente eu eu tô tenho.
Hoje eu tô com uma do Deus do Diabo, na Terra do Sol. Que decepção, meu Deus. Tô É brincando, é porque um eu filme que eu trouxe a amo. é porque eu trouxe a minha canequinha do Mojica, então ia ser demais, né? Eu vim com uma camiseta de terror Não, mas também. tem que tá todo no terror Não. hoje. Tem que estar todo trevoso. Hoje a live é trevosa. A Mas o Carol falou, Corisco é Nicole, meio personagem de terror, né? Ele mata geral, monstruoso. assim, né? É, então, tem essa crueldade, né? É. Mas vamos lá. Então, essa questão desse estudo, né, sobre a questão das trilhas sonoras, é porque ele sabia como colocá-las, né, onde colocá-las. Eu vou também comentar uma coisa que você vai saber falar melhor, com certeza, porque você estuda mais sobre isso, é a questão do Tá uso caindo. da, Mas tá do tudo bem. uso do... Como que ele usou no personagem do Zé do Caixão. Gente, eu estou explorando esse personagem porque realmente foi um marco, né, no cinema brasileiro, né, e principalmente no cinema de terror mundial, né, porque é um personagem, putz, né, fantástico e forte e diferente. Então, ele colocou as questões muito brasileiras ali no personagem, como, por exemplo, o catolicismo, esses costumes, né, essa cultura do brasileiro, né, não pode comer carne, não pode fazer isso, tem que, né, se vê uma alma, né, já era. O Zé do Caixão é uma coisa fascinante mesmo, porque o Mojica, em alguma medida, ele faz uma coisa muito sofisticada. E vindo dele, que era uma pessoa muito humilde, autodidata, isso só pode ser intuição e inteligência plena. Que é. Ele agrega referenciais do terror como imaginário, então capa preta, cartola, né, que a gente pode vincular a outras coisas. Mas ele coloca isso num personagem que é um coveiro, numa cidade nunca identificada, mas que né, a gente poderia pensar aí num rincão do interior de São Paulo, um pouco por causa do sotaque, da geografia, mas nunca é identificado. É, ele é um coveiro que não tem fé em Deus, né? Que desafia os preceitos católicos comendo um pedaço gigante de carne na Sexta-feira Santa, em frente a uma procissão, e ele fala e toca o terror ali no vilarejo, na cidadezinha onde ele atua, sem nenhum tipo de recalque, de pudor, ou melhor, com muito recalque, na verdade, sem nenhum tipo de meio termo, assim, né? É um personagem desagradável. Isso é muito importante de ser entendido. E ele tem essa filosofia de vida de que a única continuidade possível é a continuidade do sangue. Então ele precisa gerar um filho. E a mulher dele, né, ele é casado no começo do primeiro filme, Uhum. ela é estéril, então ela não pode ter filhos, então ela não serve para essa filosofia e ele se desfaz dela. E ele vai matar todo mundo pelo caminho que atrapalhar os planos dele. E aí entra tudo, né? Entra todo tipo de gente. O melhor amigo, a moça que não quer ficar com ele, o cara no bar, ele vai brigar, enfim, ele toca o terror. E aí ele vai se deparar com desafios a essa descrença. Ele vai começar a ter manifestações ao redor dele de sobrenatural. Talvez seja sobrenatural, talvez não seja. Então, esse é o Zé do Caixão do primeiro filme, né? Essa figura contraditória, desagradável, violenta, que não tem nenhum tipo de descanso. Ele não é um personagem que o Mojica facilita. O tempo todo, e a gente viu aquela sessão, né? O tempo todo joga na cara da gente coisas grotescas e sempre pode ser um pouco pior na cena seguinte. Então, por isso, é um filme de terror pleno, né? Assim, E ele consegue transitar em tudo, né? Ele tem ecos de sobrenatural, ecos do gótico, ecos né, da indumentária visual do Zé do Caixão. Então é muito. Eu acho muito intenso. E é um filme muito inventivo, artesanalmente falando. O Mojica, como ele não tinha dinheiro direito para fazer o filme, ele usa cenários construídos, né, num espaço muito pequeno, num galpão, e ele só troca
né, a direção de arte só troca, então o bar é o mesmo lugar da floresta, que é o mesmo lugar da casa, e ele usa coisas artesanais, como, por exemplo, riscar a película para dar a impressão de raio no céu, usar purpurina para parecer que um personagem tem um espectro de alma penada. Então ele mexe no filme, né? Os jovens não vão saber o que é isso, mas ele mexe na película. Aí, ó. Exatamente. Então, imagina, o Mojica mexia na película e Deixa ali eu ele só mostrar para riscava. vocês aqui, gente. É um desse aqui, ó. São 24 desse aqui por segundo, tá? Por Isso aí segundo. é alguma coisa específica, não? Esse aqui eu acho que é um pedaço do Toy Story. Que Acho que esse ótimo, aqui é um pedaço do Toy Story. muito bom. Pois é, Peguei então lá ele no Miss. mexia aí, viu? Ele mexia na película para dar os efeitos que ele buscava. Então também é um cinema muito inventivo na artesania, manual da coisa. Então ele consegue ser brilhante em todos essas frentes, né? Alguém falou do Méliès, exatamente, o Méliès É. coloria a película, né? Pintava E era mais ele. complicado ainda, que a película era menor, eram 9 milímetros, então era uma película É, pequenininha, né? ele Imagina tinha o lá trabalhão. o pessoal do estúdio que ficava pintando a película. Coitado. Oh, meu Deus. Então, Marcelo, além do José Mujica Marins, quais outros diretores nós vamos ter, assim, nesse início do gênero, né, aqui no Brasil? Que também vão dar continuidade a esse ponto aí que ele colocou na história, né? O Mojica certamente não tem herdeiros. Ele Uhum. tem admiradores, seguidores e tal. Mas não existe um cinema que se pareça com o dele. Então acho que isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que ele vai abrir o caminho para vários realizadores também trabalharem com o gênero. Alguns até sem necessariamente querer trabalhar com gênero, mas naquele período ali da Boca do Lixo, anos 60 e 70 em São Paulo, os cinemas de gênero, e aí inclui bang bangs brasileiros, melodramas, filmes eróticos, terror, policial, filme de máfia, essas coisas todas, eles eram muito populares. Então era natural que os realizadores da Boca do Lixo fizessem esses filmes. Não é como o Mojica, que tinha uma relação muito intensa com o terror. Eles faziam porque era um meio de ganho e geraram filmes incríveis. Então, nos anos 70, você vai ter realizadores como Jean Garré, Carlos Coimbra, o próprio Carlo Mossi, o Davi Cardoso. São realizadores que, em algum momento das suas carreiras, fizeram filmes que a gente pode vincular ao terror. Entre vários Uhum. outros, né? O de Fraga, John Doe, né? Então, são vários. Assim. E nos anos 80 também acontece com menos intensidade, mas, mas a revigoração do gênero no Brasil vai acontecer de fato nos anos 2000, quando em 2003 o Denison Ramalho dirige o curta-metragem Amor Só de Mãe, que eu recomendo fortemente que o pessoal vá assistir do YouTube imediatamente, depois da live. É um curtazinho de 15 minutos, 20 minutos, do Denison, que é um discípulo direto do Mojica. É uma figura que foi formada por uma convivência muito intensa, pessoal, com o Mojica. Né? Os filmes dele não têm nada a ver com os filmes do Mojica, isso que é muito interessante. Mas ele deve boa parte do imaginário dele de terror a várias outras coisas, entre elas ao Mojica. Eu entrevistei o Denison no Saco de Ossos, é uma baita conversa, eu adoro aquele papo com ele, então recomendo. E de fato, em 2008, olha que interessante, o Mojica conclui a trilogia do Zé do Caixão com a Encarnação do Demônio. O filme é um fracasso de bilheteria, colossal, um dos maiores fracassos do cinema brasileiro daquela década, e certamente um dos maiores fracassos da Fox, que foi quem distribuiu o filme. Olha aí, tá aí, foi exibido no Zé Celso Martinez na foto. É. E eu acho o filme incrível, eu estou falando historicamente, né? Ele foi um fracasso comercial, porque ele teve um mau lançamento, eu acho que o público não encontrou o filme. Mas isso é outra história.
A questão é que, no ano em que o Mojica conclui a trilogia e faz um filme que para ele é um fracasso, porque afinal de contas é um cineasta que nadou no gosto popular e aí faz um filme que mal é visto. No mesmo ano, Rodrigo Aragão estreou com Mangue Negro, um filme muito barato, feito no Espírito Santo, perto de Guarapari, no lugar onde ele mora. Né? É um filme de zumbi no mangue. Né? O mangue está poluído e infecta os pescadores. Não os pescadores, mas infecta as pessoas ali. E faz um terror novo, sabe? É um novo terror, tal como nunca também se tinha visto no Brasil. E depois ele vai fazer vários, né? Mar Negro, A Noite do Chupacabras. Uhum. Ele vai ser o responsável pelo Mojica dirigir o seu último trabalho, que é O Saci. É um curta que o Mojica dirige dentro de um filme em episódios, chamado As Fábulas Negras, coordenado pelo Rodrigo. O Mojica dirige o episódio O Saci, que acabou sendo o último trabalho de direção dele. Então, é bonito isso, né? Porque o Rodrigo, que revigora o terror no Brasil em 2008, no ano do fracasso do Zé do Caixão, dá a oportunidade para o Mojica fazer o seu filme de despedida, né? Num filme de episódios. E, enfim, segue, né? Então, eu acho que 2008 é um ano chave nisso aí. É o ano em que o Mojica conclui a sua obra, em alguma medida, o Rodrigo inicia dele e, junto com ele, uma geração inteira de realizadores de baixo orçamento, muitos deles que já faziam filme na década anterior, mas que não apareciam tanto nos festivais e no imaginário, eles começam a aparecer. E é uma geração que vai ter, inclusive, realizadores fazendo filmes de repercussão internacional, como o Marco Dutra e a Juliana Rojas, como o Kleber Mendonça, com Vinil Verde, que é um curta-metragem incrível também. O próprio Bacurau, que tem alguns elementos de gênero. Então, a gente vai ver o cinema brasileiro de gênero aparecer com muita força de 2008 adiante. Trabalhar cansa, vai para Cannes, né? O Marco Dutra vai fazer um filme, né, também solo, Silêncio da Chuva, Silêncio do Céu, desculpa, Silêncio do Céu. Co-dirige com a Juliana As Boas Maneiras, que também teve uma repercussão enorme. Um filme de lobisomem, né? Lobisomem criança, é bom falar. Então a gente tem uma geração. A Gabriela Amaral, que também vai ascender nesse período, com vários curtas-metragens que a princípio não parecem de terror, mas são. E depois ela vai abraçar o gênero com um curta chamado Estátua. E aí os longas dela, né? O Animal Cordial e... Como chama o outro? Quando eu era... Não, esse é o... Quando eu era viva, do Marco, né? A Sombra do Pai, da Gabriela Amaral. Então, essa geração é uma geração formada por pessoas que cresceram vendo terror na locadora e na televisão. Ou nos cinemas populares, como o Kleber, por exemplo, que ele é um pouquinho mais velho que essa geração, né? Uma coisa de 10 anos, mas que ele via muitos filmes no cinema nos anos 70, de John Carpenter, né? De William Friedkin. Então, essa geração formada por esse cinema que tinha um diálogo popular muito intenso, quando vai fazer os filmes, não tem nenhum recalque para isso. Eles simplesmente fazem aquilo que eles acreditam que seja uma forma genuína de expressão. Então tem uma mudança de geração aí muito legal, que eu acho que caracteriza esse cinema de terror brasileiro dos últimos 10 anos. Junto a isso, uma presença muito forte de questões contemporâneas do Brasil, e você tem um caldeirão de cinema absolutamente multifacetado. O cinema brasileiro, ele de terror, né? Ele é interessante porque ele copia ele mesmo. Não é que copia, ele se inspira nele mesmo, né? A gente, igual você falou dessa questão esqueci o nome do filme, Marcelo, de 2008. Mangue Negro? Isso, o Mangue Negro, ele tem essa temática que realmente envolve uma ambientação brasileira, né? E eu acho isso uma das coisas mais fascinantes. O Vinil Verde, para quem não assistiu também, ele tem uma montagem diferenciada. É um filme que a gente vê ele em making stop motion, é um filme muito interessante também. E tem um outro filme que você não citou, que eu também acho que ele é muito legal, é A Menina do Algodão. Sim, Que ele, né, pega esse
história aí que ronda todas as escolas de ensino médio, ensino fundamental aí, que era de você entrar no banheiro e tal, tinha menina do algodão, meu Deus do céu, socorro. E é, e é um filme também muito interessante. E igual eu falei para vocês, eu vou tentar listar todos os filmes que a gente está falando aqui e vou colocá-los né, uma listinha e colocar no post do próprio IGTV. Marcelo, hoje, 2020. Não vou pegar 2020 não, porque a gente está num ano bem conturbado. Vamos colocar assim. Nos últimos 5 anos, como que você vê o andamento, assim, o caminhar do cinema de terror, tanto no Brasil quanto no resto do mundo? Qual que é a sua opinião, assim, eu vou pro lado pessoal agora. Qual que é a sua opinião sobre como que as coisas têm andado? Você acha que a qualidade decaiu, que existe? Porque eu tenho um pensamento que a gente tá recriando muitas coisas, né? Eu conversando até com minha tia hoje mesmo, falando sobre isso, que não se fazem mais filmes de terror como antigamente, mas eu acho que não é isso. Eu acho que a gente não tem acesso mais a filmes de terror, filmes mais underground. Assim. A gente tem acesso àquilo que o meu amigo falou, né? Que são os filmes da Warner, que são filmes grandiosos, aquela coisa bem comercial. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Essa coisa ela é curiosa, porque o tempo que a gente vive, né, o tempo da vida de cada um, ele sempre é cheio de prós e contras para tudo, né? Uhum. Só que o que fica, a tendência é que fique o que se destaca mais. Então eu sempre tenho a impressão de que a imagem que a gente tem do cinema do passado, e aí vamos falar só do terror, é sempre uma imagem mais positiva, porque o que veio é uma intensidade diferente. Uhum. Mas não é, mas assim, você não tem um exorcista toda semana em 1973, por exemplo. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente vive um tempo em que o cinema de terror está numa fase muito expressiva, muito intensa, com filmes que mobilizam o público, né? Quer dizer, olha quanto tempo a gente fala do Corra, né? A gente tem 3 anos ou 4 anos que a gente discute Corra, e é inesgotável mesmo. E aí, de repente, vem o Jordan Peele, faz Nós, e a gente volta a falar dele, volta a falar do Corra. Esse ano a gente teve o caso do Homem Invisível, que também é um filme que a gente continua falando. Não cheguei a assistir. Você vai gostar. Estou sem coragem, porque eu sou muito apegada à versão original. Não, pode assistir. Ele também é apegado, e por isso não tem nada a ver com a versão original. Ai, que ótimo, então. O Leo Anel tem a habilidade de fazer o seu Homem Invisível, que não é igual a nenhum outro. Assim. Uhum. Então, assim, eu tenho um pouco a impressão de que a gente vive um momento em que os filmes geram muita discussão mesmo, como geravam no passado. Né? Então, a gente volta e meia está se debatendo, as questões é que mudam, né? Mas as discussões continuam rolando. Há filmes que ficam mesmo sendo discutidos constantemente, debatidos, comentados. E eu acho que cada década vai ter a sua característica mesmo, né? A década de 90, ela é considerada uma década um pouco mais difícil para o gênero, especialmente na primeira metade. Eu acho que tem alguns momentos ali de destaque, Sim. Mas é mais difícil encontrar. Ela é renovada pelo Pânico, do Wes Craven, em 96, que vai gerar toda uma nova reconfiguração do gênero. Aí vem os anos 2000, 2010. Então eu acho que a gente está vivendo um momento intenso. Assim, eu não consigo pensar que hoje, né, dos últimos 5 anos, o terror esteja numa má fase. Muito pelo contrário. Eu acho que ele virou, para usar um termo que a gente aprende nas aulas de economia, ele virou um commodity, sabe? É bom para os estúdios financiar filmes de terror. Não é à toa que foi citado aqui, esses grandes estúdios fazem franquias. Porque o público parece que se reencontrou, historicamente, com o gênero. De alguma forma isso está acontecendo. E a gente tem que lembrar que isso também tem um impacto muito direto do streaming, dos serviços de TV por demanda, né, on demand. Você vê a quantidade de séries ou filmes de terror feitos para o serviço de streaming, eles substituíram o que eram as locadoras nos anos 90, que tinha uma produção de filme de terror de baixa qualidade,
mas aos borbotões. Se a gente pegar os serviços de streaming hoje, a grande maioria dos filmes não é melhor do que era daquela época. E Uhum. nem pior também. Tem uma leva de filmes medíocres que são feitos só para encher catálogo, e dali você vai encontrar 2 ou 3 que vão despertar uma intensidade maior. Então eu não acho que há muita diferença, só que a gente está vivendo a época. E a gente só vai conseguir olhar para isso depois, né? Talvez muito tempo E depois. são mentalidades diferentes, né? Eu acho que também tem isso. A gente, cada vez mais, a gente está mais antenado na realidade, a questão das próprias crenças, assim, né? Existem alguns filmes que eu ainda não consigo assistir muito. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma Noite Alucinante é um filme que eu acho muito pesado. Eu ainda não consigo O assistir. anterior A ou o pri- novo? Não, pelo amor de Deus, a primeira versão. A versão atual, o remake eu não achei tão interessante assim. Tem umas questões técnicas porque eles usaram tudo mecanismos, não usaram de tanta inovação, como é que fala? Eles usaram tudo mecânico mesmo ali, né? É, é. Enfim, mas eu acho que talvez possa ser a questão da mentalidade também. Falaram de locadora, eu lembro de Checkmate do Babuíno Assassino. Então, Bom, esse serviço de streaming é engraçado, porque eles fazem, igual você falou, fazem o serviço que as locadoras faziam. Inclusive, os filmes de terror na década de 80, eles estavam muito em alta, porque eles, às vezes, não eram exibidos, assim, em sessões comerciais, né? Mas eles estavam ali na locadora, que foi quando surgiu essa questão do videocassete, né? Então, ali os filmes de terror começaram realmente a render, mas na década de 70 a gente já tem uns slasher, né? é. A gente tem o Black Christmas, que eles falam que é um dos primeiros, né, É dessa... uma espécie de pré-slasher, né? Isso! A Há quem gente tem diga que o slasher vai nascer ali de fato com o Halloween 78, mas a gente tem vários filmes Sim. anteriores, inclusive na Itália, Aham. que trafegam no que depois o cinema americano vai absorver e transformar numa coqueluche mesmo dos anos 80. Sim. E que deram muito certo, né, Marcelo? Que são... a gente fala do Zé do Caixão, que é um personagem brasileiro que a gente tem, assim, que está no imaginário até hoje das pessoas, mas a gente também tem o Fred Krueger, do Wes Craven. A gente tem a própria figura ali do que fez Sexta-feira 13. O Jason, Jason, que na verdade não era um Jason, depois se criaram, né, esse personagem, como diz o diretor do primeiro filme, não sabemos de onde surgiu o Jason, né, o Jason assassino. Então, assim, a gente tem vários personagens, né, da década de 80 principalmente. Começou ali com o Mike Myers no Halloween, 78. Então, talvez por isso que eles falem que seja o Halloween, porque ele criou é, esse personagem, né? ele criou esse assassino impiedoso e imparável. Isso. Outra coisa também, deixa eu só... Peraí, que a minha Carol fez uma pergunta, que o pessoal tá fazendo as perguntas, só que tá indo tão rápido que eu não tô conseguindo acompanhar. Umas a gente responde, outras a gente espera É, responder. mas assim, ela questionou, e pode-se fazer um prognóstico do terror pós-pandemia? Nossa, olha, não. Eu não acho que pode fazer prognóstico de nada pós-pandemia. O mundo tá Não, acabando, gente. eu não sei, eu confesso. É porque essa pergunta aparece muito, né? Me perguntam isso assim, até em papos não dá nem para falar em papo de boteco mais, né? Porque acabou o boteco também. Mas, enfim, eu não sei. O que está aparecendo devagar já são filmes que, em alguma medida, se relacionam com a pandemia. A Beatriz Saldanha, que está ouvindo a gente aqui, que eu falei antes, minha colega, minha parceira, trabalha em alguns projetos, ela fez um curta maravilhoso na pandemia, chama Jerome, Uhum. e ela fez em casa, com equipamento doméstico, tematizando a pandemia no filme, e esse curta, vai integrar um projeto maior de episódios, de um filme, um longa-metragem em episódios, de filmes da pandemia, todos feitos nesse efeito da pandemia. Então talvez a gente vai ter a primeira manifestação. A Bia apareceu. Bia, escreve fazendo um favor o nome do longa, eu me esqueci, tá? Para o pessoal saber. Esse filme vai ser exibido no final de julho, online, no Uhum. Fantaspoa, Festival de Cinema Fantástico. Ou seja, todo mundo vai poder ver.
E, enfim, por exemplo, já está acontecendo. Já estão aparecendo filmes de terror. Ah, ela está dando as datas aí. Já estão aparecendo filmes de terror brasileiros que se relacionam diretamente com a pandemia. Antologia da pandemia. Agora, o que vai ser do cinema de terror no mundo? O que estão pensando? Sinceramente, eu não sei nem se vai ter cinema depois. Ô Beatriz, depois você manda para mim por direct, para a gente poder divulgar, né, aqui na página da 13 nossa curtas, olha página. só. É. E o da Bia, o Jerome, é uma pipitinha. Recomendo que todo mundo fique ligado. É protagonizado por um gato. Eu acho que agora vai todo mundo ver. Ah, então minha cara, minha cara. Ah lá. É curioso que, gente, só uma coisa que eu acho que quase ninguém sabe. Meu primeiro curta-metragem que eu fiz é um curta-metragem de terror. Tanto que eu gostava do gênero, eu precisei fazer, acabou assim que o resultado não deu tão certo quanto eu esperava no primeiro filme, aquela coisa. Bota Mas no era um YouTube isso filme. daí só. Não, ele tá no canal da Escola Livre. Só que ele não Ah, está a versão original, perdão, a versão que foi exibida. Por quê? Quando eu fiz a primeira montagem, o editor não era muito, assim, eu não dei muito certo com o editor. E depois de alguns meses eu reeditei e foi a versão que foi exibida. Inclusive eu fiz a trilha sonora no violino, né? E aquela coisa ficou muito legal, mas se perdeu. Eu já tenho um filme perdido. Mas uma dúvida minha agora, tá, Marcelo? Você acredita que que a década de 70 foi uma década comercialmente importante pro cinema de terror barra horror? Porque a gente vai ter ali o Massacre da Serra Elétrica, do Tobe Hooper, a gente vai ter o Exorcista do William, a gente vai ter... Tem mais um outro. A gente vai ter o Dario Argento fazendo filmes na Itália também. com certeza. Eu acho que a década de 70 ela é chave para o gênero. É interessante porque ela é a década posterior aos anos 60, que começou com Psicose, que revoluciona Uhum. o gênero. E nos anos 70, eu acho que é quando o gênero se solidifica, especialmente nos Estados Unidos, numa escala industrial. O Exorcista foi um filme de bilheteria devastadora, foi um sucesso absoluto. Nunca um filme de terror tinha mobilizado tanta gente daquela forma. O filme foi indicado ao Oscar. E se Enfim, não me engano, ele ele ganhou de melhor som. talvez tenha ganhado um Eu técnico acho aí, que eu ele não me ganhou lembro. de melhor som. Mas foi quando, inclusive, o terror chegou ao Oscar, né? É, ele foi um filme com dinheiro, não é uma mega produção, mas é um filme que tinha orçamento. O William Uhum. Friedkin, ele não passou aperto para fazer aquele filme, se Sim. comparar, por exemplo, com Roger Corman. E, e gerou franquia, né? O segundo filme teve um orçamento ainda maior. Então, assim, é um filme que causou, que provocou alguma coisa nova para o gênero no início dos anos 70. E eu acho que isso puxou muita coisa, né? Ao mesmo tempo, você tem os filmes muito pequenos, muito baratos, que se tornaram verdadeiros cults, como O Massacre da Serra Elétrica, que é de 74, um ano depois do Exorcista. Exorcista. Obviamente, não é um filme que teve o mesmo efeito do Exorcista, porém ele teve um impacto cultural e um efeito no imaginário que perdura até hoje. Eu acho que Uhum. ele criou uma forma nova de se fazer cinema de terror de baixo orçamento. Em 78 você vai ter Halloween, que vai inaugurar as franquias dos assassinos imparáveis. Né? Em 80 você vai ter Sexta-feira 13, em 84 A Hora do Pesadelo. Tudo está nos anos 70. É um período riquíssimo mesmo de filmes um atrás do outro, assim, impactantes para o gênero. Isso a gente está fixado nos Estados Unidos, mas na Uhum. Itália vão ter os Gialli, do Argento, Lúcio Fulci vai fazer muita coisa. Perdão, na França a gente já vai ter os filmes do Jean Rollin. Então é uma década muito intensa mesmo. E eu acho que sim, teve um impacto de bilheteria muito forte mesmo. Eu acho Uhum. que o público descobriu que o cinema de terror ele é, podia formar fila. O Exorcista é famoso a quantidade de gente em filas para ver o filme, passando Sim. mal e dizendo que o É, filme era maldito. E até hoje tem histórias bizonhas em torno dele. Enfim, é um filme realmente lendário, tanto na relação
com o gênero, é um filme que ele traz ao gênero uma coisa nova, ele tem um impacto forte na cultura, porque ninguém podia deixar de ver O Exorcista, é um efeito manada, e ele tem um impacto grande na economia, porque ele gera bilheterias realmente muito grandes, fora do comum para o gênero. Você vê, o terror só vai voltar ao Oscar com tanto impacto, se eu não estiver enganado, em 92 com O Silêncio dos Inocentes. Até então, você tinha o Exorcista, né, como o grande representante. Aí pode ter alguma coisa ou outra no meio, mas assim, que um filme que causou um Uhum. impacto gigante e aí acabou ganhando todos os prêmios principais Sim. é O Silêncio dos Inocentes, em 92, 93, né? 90, o filme é 91, se eu não me engano. Então, Aí então em seria o Oscar de 92, 92, isso. é. Mas ainda assim, eu acho que o Silêncio dos Inocentes ele ainda mexe com. Ele não tem tanta. Ele não tem essa pegada espiritualista da coisa igual o Sim, Exorcista, né? Tem. Só exatamente. deixando um adendo aqui, o Toby Hooper, ele fez um filme que eu gosto muito, que talvez eu goste até mais. Não digo que é mais importante, mas que eu pessoalmente gosto mais, que é o Fan House que ele Sim, fez em 81. Eu lembro de assistir esse filme no Crujão, assim, eu fiquei é. morrendo de medo durante tempos. Porque Esse filme o tem o melhor título brasileiro de um filme de terror, hein? pague para entrar e reze para sair. É, É porque que eu tô vendo é a o pessoal entra. pergunta, eles Eu entram gosto muito. num parque, né? Depois eles Num vão num trem trem fantasma fantasma. e eles nunca mais saem de lá. E Ou basicamente saem. é um filme de. É o Massacre da Serra Elétrica dentro de um trem fantasma. Que eles vão encontrar uma família Exatamente. de canibais e uma coisa bizonha. Assim. E assim, tem aquele monstro horroroso. Ai, é um filme Eu muito gosto feio. mais do título em português do que do título Do original, que viu? Mas é engraçado, porque foi o que me chamou a atenção quando eu coloquei lá na televisão. Eu falei, gente, olha o nome desse Pague filme, vou para. assistir. É maravilhoso. Assim. Mas é porque eu tô vendo essa pergunta aqui do Raimundo, que ele falou, por que a gente ri de alguns filmes que tínhamos medo na infância? Olha, eu não rio, tá? Eu tenho medo de alguns, igual eu tô falando. Eu não tenho mais estômago para assistir Reanimator. Eu tenho muito medo do Uma Noite Alucinante, que é Evil Dead, né? O primeiro, eu tenho muito medo mesmo, assim. O Exorcista é um filme que eu demorei, depois de estudar cinema, que eu comecei a ter um olhar diferente para ele. Mas durante anos ali ele foi motivo de noites mal dormidas. Então, eu pelo menos eu sou medrosa. Então, para mim o cinema ainda tem esse impacto, não faz rir. Alguns a gente ri. Mas enfim, por que a gente ri de alguns filmes que tínhamos medo na infância, Marcelo? Então, eu acho que as reações do corpo. Parece que eu vou falar de outra coisa, né? Mas eu vou falar desse assunto. Elas são muito subjetivas. Então, uma coisa, por exemplo, que eu costumo sempre dizer, até em curso e palestra, é que o que define o gênero terror não é o medo que você sente, você espectador. Porque se fosse assim, um filme que eu não tivesse medo não seria terror, mas ele seria terror para outra pessoa, isso não faz sentido. Né? O que vai definir o gênero é como ele trabalha elementos vinculados, né, a o que a gente vai chamar de terror, que aí é outra história Uhum. também. Então, o que a gente sente pelos filmes é subjetivo. O que faz o. Eu esqueci o seu nome que perguntou, Foi o Raimundo. Raimundo. Então, o que te faz rir, Raimundo, não necessariamente me fará rir, ou não fará a Nicole, fará qualquer pessoa. Então, eu não acho que essa regra exista. Ela existe para cada um. Eu, por exemplo, quando eu vejo algum filme que eu vi na infância, de qualquer gênero, e volto a ele, eu, por exemplo, nunca rio, mesmo quando ele é para rir. Digo assim, às vezes eu rio, mas me lembrando da infância. É, por exemplo, recentemente eu tava revendo algumas coisas que eu me lembro de quando eu era novo, né? Que eu vi na TV. Recentemente eu detectei um filme que eu vi na Globo, da Band de madrugada, eu nunca tinha lembrado o nome, e eu consegui, né, retomar o filme e fui vê-lo hoje. E ele, enfim, ele não é um filme muito bom, eu não achei ele engraçado porque ele me remonta à infância, mas é um filme que eu vejo com novos olhos. Então eu acho que é muito subjetivo. E às vezes a gente pode rir de coisas que não são, né, terror necessariamente. Né? A gente pode ver um filme dos Trapalhões hoje que a gente ria quando era criança e hoje ri porque, gente, isso aqui é absolutamente ruim, né? E a gente ri por isso.
Então é muito relativo. Eu não vejo problema das pessoas rirem com terror. Eu acho que cada um é cada um. Exceto quando faz barulho no cinema, mas aí é outra história. É, mas eu não, enfim, eu não tenho esse purismo de achar que como assim você não teve medo do filme tal? Como assim você. Eu acho que cada um tem a sua experiência. Eu, em geral, lamento quando um espectador que eu estou conversando não sentiu determinado impacto que eu acho que tal filme tenha. E eu lamento. Eu falo, pô, que pena que você não. Esse filme não te inquietou como inquieta a mim. Que pena. Mas aí é um lamento pela pessoa. Que pena. Mas talvez outro te inquiete. Talvez outro te impacte, ou talvez você não queira ver. Então eu acho que realmente é subjetivo, é uma coisa que não tem regra para nada, assim. Eu acredito que também a mentalidade, né? Igual a gente já estava falando na primeira parte, a mentalidade das pessoas mudou muito. Então, assim, assistir um Poltergeist, por exemplo. Na época, eu conversando com minha família aqui, nossa senhora, a gente morria de medo de televisão quando É, lançaram o Poltergeist. Então, assim, realmente tem essa questão do trabalho na mente da pessoa. Acho que nós estamos ficando meio caretas para aceitar e se abrir ao terror ultimamente. Eu acho que é isso que está acontecendo. O João, que ele está até aqui na live, meu amigo, a gente discute muito isso, que nós dois somos muito fãs assim, de filme de terror, a gente fica, ai, tipo, amigo, qual filme? Falei, qual filme que te deu medo? Eu quero assistir um filme que dá medo, que ultimamente os filmes não estão me dando medo, sabe? E rola esses papos. Mas, putz, tem muitos filmes, igual você falou, que estão sendo feitos aí que são muito. Que estão colocando aí outros filmes no chinelo, né? E só uma outra questão, Marcelo, que eu queria te perguntar já no início da live, mas acabou que eu esqueci, agora eu tô lembrando que eu tô vendo um quadro que eu tenho ali. A gente vai voltar lá para a década de 30. O Todd Brown ele fez o Drácula em 1931. Em 1932 ele fez o Freaks. O Freaks ele é considerado, eu considero erroneamente considerado um filme de terror, né? Para mim é mais um filme drama. Na sua visão, qual que é a sua opinião assim sobre esse encaixe que ele teve no gênero de terror? tá, só respondeu o Raimundo aí, ele pergunta, não seria erro do diretor se o público ri de um Ah, filme de sim. terror? O Raimundo não, em geral é erro do público. Deixo essa com você. É, Então, você está perguntando especificamente do Freaks, né? Do Freaks, porque é um filme É, bem ele trata ali de questões sociais de uma forma cruel, né? Sobre o abandono das pessoas com deficiência nos circos, né? uhum, uhum, E tratam essas pessoas como monstruosidades, tanto que é. ele é um filme que Freaks, o nome dele, né? Em português, Monstros, que eles traduziram aí. E é um filme, como eu falei, encaixado no cinema de terror, tanto que quando eu assisti no cinema, ele estava dentro de uma mostra de filme de terror. Uhum. Sim, Então, sim. assim, hoje em dia, como que a gente pode definir esse filme? Tá, antes de falar do Freaks, eu vou fazer um adendo ao meu comentário. Você falou hoje do Reanimator, né? E aí, Raimundo, isso eu fiz uma brincadeira, mas eu vou te dar razão agora. Quando o Stuart Gordon fez o Reanimator, ele é o primeiro longa dele. Ele queria que o filme provocasse medo, né? E ele foi nas sessões e viu que o público ria. E ele pensou, falhei miseravelmente. Só que aí ele percebeu que o que ele fez era para rir, né? Não adiantava ele negar isso. Ele fez uma espécie de comédia de terror. Então ele assumiu e passou a fazer isso nos outros filmes dele também, A Noiva de Animator e tal. O Paulo Biscaia Filho, um diretor brasileiro dessa geração que a gente está falando, ele faz comédias de terror. Ele tem os filmes disponíveis na Darkflix, que é uma plataforma, o Nervo Craniano Zero e Morgue Story. São comédias de terror, ou seja, elas são feitas para provocar humor com terror. Então, por isso é difícil a gente dizer a intenção de um diretor com o gênero, porque às vezes ele de fato está buscando outro tipo de relação com o gênero, né? Por isso que é muito importante ter esse cuidado de não olhar para o terror como alguma coisa que sirva para dar medo, porque o medo é subjetivo. E aí isso me leva diretamente ao Freaks. Eu acho que o Freaks, ele é
genuinamente um filme de terror, a gente não precisa ter pudores com isso. Ele lida com monstruosidades no filme, na ficção, do cotidiano, né? Ou seja, é muito interessante no Freaks porque ele inverte. São as pessoas não monstros que são o perigo e as figuras ditas monstruosas é que são os mocinhos. Então, as figuras deformadas, com deficiências, que são exploradas pelo show de horrores que o filme mostra, elas têm sentimentos nobres, elas querem ser felizes, elas estão tentando seguir sua vida, ter relações afetivas ricas e, né, apaixonadas, mas as pessoas que são ditas normais, que não têm deficiências, elas exploram, vilipendiam, fazem bullying, traem, roubam, sacaneiam, fazem tudo. O que o filme faz no fim? Ele inverte, ele faz com que esses monstros, visualmente falando, de fato revidem o ataque que eles estão sofrendo o filme todo. Então você tem uma sequência ali no final, da chuva, né, da carruagem e tal, que eles aparecem monstruosos, mas eles aparecem por ponto de vista dos vilões do filme. Sim. Então eu acho que o Todd Browning teve uma habilidade muito boa de criar um desconforto de nós, espectadores, olharmos para aquelas pessoas e a nossa tendência é imaginar que elas vão ser os monstros do filme. Né? E quando os monstros são, aí a gente volta à monstruosidade, né? Os monstros são os outros. Ninguém pode garantir que Freaks não se refira aos vilões do filme. Aos vilões do filme. Né? Então eu acho que é um filme ele é muito complexo nesse sentido. E eu acho que ele ganha uma nova paginação hoje. Porque ele é um filme que parece muito fora do tempo. Pra frente, eu acho que ele é um filme muito ousado para os anos 30. Demais. Ele foi proibido, assim, em N países, né? Acabou com a carreira do Todd Browning, inclusive. Porque ele lida com esse tabu do corpo, né? O corpo que não deu certo, né? Que é um pouco o corpo da ficção de horror. Frankenstein, né? O monstro de Frankenstein é essa figura construída com partes de cadáveres. Então, é um corpo de vários corpos. Então, esse corpo que não deu certo vira protagonista do filme, né? E eles é que são os mocinhos. Quer dizer, o que está acontecendo nesse filme? Então, e a mulher, né? A mulher bonita, o galã, o cara forte, o casal que estaria estampando o cartaz é o que mais sacaneia os personagens eles fazem toda a crueldade, né? Então o filme tem toda uma construção de terror invertendo esse imaginário que a gente tem do que seja o terror. E óbvio, é um drama acima de tudo, mas como o Mick Garris costuma falar, um filme de terror bom, antes de tudo, é um bom drama. É um bom drama. Eu vou finalizar aqui, Marcelo, com duas questões aqui que o Fábio Bar falou. A primeira é quando um diretor mais estabelecido fora do gênero faz algo no terror, tipo A Hora do Lobo, do Bergman. E depois ele só comentou aqui, porque vejo preconceito dos dois lados, do público que não quer alguém mainstream ou europeu demais e da crítica que não reconhece os que trabalham com o gênero, como o Cronenberg, o Carpenter, etc. Eu acho que isso já mudou, viu? O Fábio, hoje é um pouco o contrário. Hoje os diretores estão tentando fazer filmes de terror, alguns, né, não todos, porque a gente está vivendo um momento, como eu disse antes, de que o terror virou uma commodity econômica, dá dinheiro. Então hoje eu não acho que existam olhares tortos para o gênero como existia no passado, e eu acho que os realizadores estão assumindo mais que fazem o terror. No Brasil nem tanto, exceto os que realmente fazem. Mas fora já virou um pouco nobre. Inclusive os grandes canais, tipo Netflix, Amazon Prime, eles têm as suas séries de terror nobres. A Maldição da Residência Hill, do Mike Flanagan, né? É uma série de terror nobre, grande produção, um diretor que vem do gênero, né? Uma série toda elegante. Então eu acho que esses cineastas que sofriam mais preconceito, Cronenberg, Carpenter, que você cita, eu acho que esse preconceito ele é muito vinculado
especialmente o Carpenter, o Cronenberg nem tanto, mas a fazer um cinema que dialogava com o público. Então é um preconceito popular, às vezes um preconceito de classe. Eu acho que não é necessariamente um preconceito de gênero. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tá para entender melhor, assim. Que tipo de preconceito de fato esses realizadores sofriam em determinados momentos das suas carreiras, né? E preconceito de quem? Né? No caso dos grandes estúdios, o Carpenter, por exemplo, não conseguiu mais fazer os filmes que queria depois do fracasso do Enigma de Outro Mundo, que é a obra-prima dele, né? Então ele falou, quer saber? Dane-se os estúdios, eu vou fazer os meus filmes baratos do jeito que eu quiser. Quer dizer, o preconceito aí vem do quê? De um diretor que quer liberdade e não consegue, ou de um estúdio que não quer dar essa liberdade para ele. Então eu acho que esse tipo de coisa é muito relativo. O Bergman, ele não só A Hora do Lobo, né, mas ele tem um filme, aquele do... Eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco, que o Wes Craven faz o remake, que vai ser o primeiro filme do Wes Craven, o Last House on the Left. Isso. Que no Brasil chama Aniversário Macabro. É um remake de um filme do Bergman, um remake não assumido, Uhum. A Fonte da Donzela, esse filme do Bergman. Isso. Que é um filme de terror também, stricto sensu, assim. Talvez ninguém dissesse isso na época, mas é. Então, assim, esses diretores flertam com o gênero. E esse é o fascínio do gênero. O realizador, ele não precisa ser um realizador do gênero para fazer grandes filmes do gênero. Um outro exemplo, Stanley Kubrick, que faz o Iluminado, que é uma obra-prima, e pronto, assim, é o grande filme de terror da carreira do Kubrick. Porque depois ele vai fazer outras coisas, ou antes. Ele faz ficção, ele faz filme de assalto, ele faz filme de violência urbana, e ele faz o Iluminado. Então ele não é um diretor de terror, mas ele faz o grande terror do início dos anos 80. Então eu acho que é interessante também ter sempre esse cuidado, não deixar que o gênero se torne um nicho para iniciados, uma maçonaria, né? Ao mesmo tempo compreender que para estar no gênero não é preciso necessariamente ser um especialista de filmes do gênero, né? A gente vai ter grandes filmes dos dois lados. Você vai ter o John Carpenter, que é uma obra-prima atrás da outra, e você vai ter o Bergman, que fez um ou dois filmes. Você vai ter o próprio Hitchcock, que de terror mesmo, eu diria que ele só tem dois filmes, que é Os Pássaros e o Psicose, mas a gente poderia discutir melhor isso. Mas é um diretor que toda a carreira dele é em torno do suspense, é em torno de alguns macabro. dos filmes de espionagem, né? Até um intriga internacional que a gente poderia colocar na chave da aventura. Então, assim, até o diretor que é tido como grande mestre do gênero de suspense, ele na prática não tinha filmes de terror atrás do outro, um atrás do outro. Então é interessante pensar no gênero como uma coisa orgânica e não como uma escolinha para iniciados. Porque senão o gênero nunca sai do nicho. A gente passa a vida toda tendo que defender filmes porque são do gênero e não porque são bons, né? Isso é que me interessa mais, na verdade. É enxergar o gênero como uma coisa orgânica, que faz parte da arte, do imaginário, da expressão. Eu não tenho que necessariamente defender o Reanimator, né, porque é um filme de terror. Eu tenho que defender porque ele é um filme bom pra caramba, assim, entendeu? E é basicamente por isso. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que é uma missão, assim, sabe? Reanimator, ele é curioso, que ele tem uma das frases mais, para mim, mais interessantes do cinema de terror, que é aquele início dele, que ele injeta o Reanimator no professor dele, né? Que a mulher fala, nossa, mas você matou ele. Ele vira e fala, não, eu dei vida pra ele. Então, tipo, aí já começa aquela coisa, pá. E eu tava até mandando pro Lourenço hoje, que eu tinha, uns anos atrás, um pôster que fala assim, que quando você viu o pôster, você pensa, putz, filme do caramba, vou morrer de medo. Que é o Dr. Herbert tem uma ótima cabeça nos seus ombros e também na sua mesa. Então, assim, era aquela coisa bem forçada, mesmo mas quem via de primeira achava que o negócio ia ser... Eu gosto muito, mas eu descobri que eu não tenho estômago mais. Ele tem cenas infames. Nossa! Não, gente, desculpa, eu acho que eu tô envelhecendo mesmo. Mas, então, vamos fechar aqui. Infelizmente, a gente não consegue, né, abordar tudo que a gente gostaria de abordar, né, Marcelo? Que são tantas coisas, mas são tantos subgêneros, são tantas curiosidades.
Eu espero que a gente tenha fornecido informações, né, conhecimento, que é a intenção aqui da nossa página, é fazer isso, é divulgar esse conhecimento, não deixar a coisa, né, não empacar nessa pandemia, né, tornar essa pandemia um pouco mais leve, apesar de que a gente está pensando que, né, o mundo está acabando, mas assim, tá tudo bem, vamos tentar adquirir aí coisas que a gente tem, né, possibilidade. Gostaria muito de agradecer o Marcelo. Vou novamente divulgar aqui, né, Marcelo? O Marcelo, ele faz um podcast, chama Saco de Ossos. Aí tá no Instagram, arroba Saco de Ossos Saco de Ossos Podcast. Podcast. E aí lá no podcast, no singular. E aí Podcast, lá tá. ele... Eu vou divulgar no Instagram é, nosso aqui também, tá, galera? e ele tá nas plataformas aí, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Google, é só procurar Saco de Ossos. Então, você é mineira? Sou mineira. Assim, agradecer mesmo, Marcelo, sua presença. Para mim é uma honra ter uma pessoa que me inspirou, né? A questão da crítica, eu detestava crítica, Marcelo me fez, assim, ter um outro olhar, até pela questão, você já participou com a gente lá no SEC também, em 2 sessões, né? Que foi a sessão que a gente matou o Zé do Caixão, o José Mojica Marins, perdão, e foi a sessão também do crime dos irmãos Naves, o caso dos irmãos o Naves. caso dos irmãos Naves. E eu também quero voltar a divulgar. Não sei, a gente encontra ainda, Marcelo, essa... Não. Porque eu lembro que na época eu tem eu acho que tem alguns exemplares lá no MIS. Será? Eu doei alguns. Eu tenho alguns, mas em geral é aquele trampo, né? Tem que, com pandemia, não dá para encontrar, mandar por enquanto. Mas eu tenho. Mas no MIS Santa Teresa aqui em BH tem alguns exemplares lá, eu acho. Então, assim, se vocês tiverem algum interesse no catálogo, gente, vocês podem me mandar um direct também, que eu entro em contato com o Marcelo, que a gente vê se... Outra coisa, Nicole, ele tá em PDF, se jogar no Google, eu acho que encontra, viu? Medo e Delírio no Cinema Brasileiro Contemporâneo, PDF. Eu acho que tá. Aí Vou dá pra deixar conhecer tudo o catálogo. anotadinho também na descrição do IGTV e lá no YouTube, que a gente vai postar esses vídeos lá também, tá? Já vai estar amanhã disponível. Já então, cola Marcelo, os dois lá pra não, juntar isso que eu vou fazer. Pode fazer suas considerações finais, por favor, né? E mais uma vez, muito obrigada. Não, eu só tenho a agradecer, valeu mesmo a disposição de conversar, enfim, da gente reiniciar a conversa. Foi um prazer, é ótimo conversar. Você me convidou também, junto com o Lourenço, lá para o Cinema Falado, muito agradecido. Aquela sessão do Mojica, realmente, brincadeiras à parte, ela vai ser memorável, porque você falou bem, foi a última sessão de um filme do Mojica com ele vivo, porque eu acho difícil que tenha tido outra no dia seguinte, né? Pessoal que não sabe, eu comentei um filme aqui com curadoria da Nicole, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, e no dia seguinte Mojica faleceu. Então a gente vai ficar marcante pra gente, né? Eu que te comuniquei, inclusive, Foi. Falei, olha, Mojica morreu, e você tá brincando, né? É piada. Falei, tá não, zoando, olha, ele morreu. Não pode ser sério. E eu falei lá. A gente tinha feito uma brincadeira assim, até, oh Deus, perdoa, mas a gente tinha comentado, né? Porque, pra quem não sabe, tem essa história da criação do Zé do Caixão, do personagem, que ele teve um sonho com o personagem, e nesse sonho ele via ali a data do nascimento e não via a data da morte. Não, ele viu a data, mas ele não se recordava da data, né? Ele não queria ver, ele não queria saber. A gente ficou tipo assim, nossa, que data será que ele viu? Aí acabou que descobrimos no outro dia. E também, quando a gente disse lá, né, que era muito bom falar do cinema do Mojica com ele entre nós, né? Então, a gente tinha que aproveitar isso enquanto ele estava com a gente, porque ele merecia. E, enfim, acabou sendo a despedida mesmo. Então, foi muito marcante. E agradeço a todo mundo aí que acompanhou, o pessoal bem animado aí, bem cheio de questões. É sempre legal isso. O Fábio citou a Versátil, então, tem essa coleção muito legal, Obras-Primas do Terror, que já está com 12 volumes, vai para o 13 esse mês. Cada box tem 6 filmes, é muito legal. A gente encontra fácil esse box? Sim, encontra para comprar na loja da Versátil. Que legal. Acho que é versátilhv.com.br.
E Uhum, lá tem todos os boxes deles, tem box de slasher, tem box de diálogo, cada box tem vários filmes, documentários, vale uhum. investir. Não é muito caro, para a quantidade de material, vem numas luvinhas, é bem compensa. E da Obras-Primas do Cinema, estou aqui fazendo jabás. Também tem coleção da Hammer, coleção de serial killer, coleção Uhum. de lobisomem, também não é muito caro, e cada box vem com 6, 5 filmes. Acho que é um bom momento para fãs de terror conseguirem ter os seus filmes sem depender de streaming. Que, gente, sinceramente, não dependam de streaming porque os catálogos são muito caídos. Exatamente. Então fica aí a indicação do Marcelo. Eu queria agradecer muito também a presença de todos vocês aí que tiveram nesse interesse de ficar mais uma hora com a gente. Não foi esperado, né? O negócio que realmente fluiu. A Mosca do Cronenberg vai sair em Blu-ray. Blu-ray, Também Cronenberg é um diretor que também a gente não conseguiu falar, que eu é. gosto muito. E Mas muito obrigada. o Lobisomem Americano em Londres também vai sair pela Obras-Primas em Blu-ray mês que vem. Isso, em Blu-ray. Então, assim, gente, próxima live a gente vai falar sobre cinema mexicano e colombiano e salsa, influência, né, da salsa no cinema. E, Verei, essa eu verei. por favor, participe mais com a gente, Marcelo, porque Estarei lá. o assunto é muito extenso. Então, muito obrigada a todos vocês, boa noite e sonhem aí com as trevas Valeu, aí que a gente gente. falou hoje. Muito Tchauzinho, obrigado, gente. Nicole. Tchau, tchau. Falou, Marcelo.